Todos, para os que ainda não disse, eu sou Elizabeth Marchante, sou investigadora no Centro de Ecologia Funcional do Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra e a Elia vai se apresentar quando chegar à vez dela. Ou queres-te apresentar agora? Não, pode ser depois. E vou passar então para a sessão de hoje. Esta sessão está incluída na Semana Nacional sobre Espécies Invasoras, que está a decorrer desde o dia 10 e que termina hoje. Portanto, esta palestra vai ser tipo um encerramento simbólico da SNEI, da Semana Nacional sobre Espécies Invasoras, que creio não haja mais nenhuma a decorrer hoje à noite. E nós vamos falar um bocadinho sobre o papel dos cidadãos nesta problemática das espécies invasoras e o que é que cada um pode fazer para ajudar nesta problemática. E isso quer dizer que todos vocês que nos estão a ouvir podem contribuir para esta problemática, tanto para aumentar como para diminuir, e portanto nós vamos basicamente tentar que o vosso contributo seja mais no sentido de diminuir e não de aumentar. Mas se não tivermos alerta, muitas vezes conseguimos aumentar este problema e este desafio ambiental de forma muito agravada. E vou começar por dizer, se calhar, o que muitas pessoas que estão aqui, pelo menos algumas das caras conhecidas, já sabem. Nós estamos rodeados de espécies invasoras. Felizmente também estamos rodeados de muitas espécies que são nativas e que sempre existiram no nosso território, mas de facto há uma grande parte do que nós vemos na nossa paisagem e mesmo nas nossas cidades e zonas mais urbanas, que muitas vezes são espécies que não são do nosso território e que portanto chegaram há muito tempo, e uma parte delas são invasoras. Então, o que é que são as invasoras? As fotografias que estão aqui são de espécies invasoras que eu creio que sejam das mais conhecidas, portanto eu acho que a erva das pampas, as várias acácias, o jacinto de água, as canas, as áqueas, muitas pessoas conseguiram reconhecê-las, ou pelo menos já ouviram falar de algumas. São espécies, eu tenho aqui esta mãozinha para chamar a atenção para 5 características que podem identificar uma espécie invasora. Portanto, é uma espécie que vem de fora, uma espécie exótica, e isso quer dizer que chegou cá com a ajuda do homem. Pode ter sido de forma intencional ou pode ter sido de forma acidental, sem ter intenção, mas chegou cá com a ajuda do homem, sozinha não teria capacidade para cá chegar. É uma espécie que se consegue, depois de ter sido introduzida, começar a multiplicar-se e a reproduzir-se em grande número sem a ajuda do homem, ainda que no início tenha sido introduzida e multiplicada pelo homem. A partir do momento em que ela consegue reproduzir-se sozinha, multiplicar-se em grande número, já não está dependente do homem. Além disso, consegue, ao multiplicar-se, afastar-se muito das zonas onde foi introduzida inicialmente, e isto às vezes são muitos metros e quilómetros, depende do tipo de planta. Conseguem ter grandes densidades e acabam por causa disso também ter impactos negativos a muitos níveis. Algumas também têm impactos positivos e foram introduzidas por razões que podem ser para a utilização do homem e que, portanto, também têm impactos que são positivos, mas muitas vezes os negativos acabam por ultrapassar os positivos, por assim dizer, e elas acabam por ser um grande problema em termos ambientais. Então, que impacto é que elas têm? Elas têm impactos bastante gravosos a nível da biodiversidade e são uma das grandes ameaças, não só à biodiversidade, como também ao próprio equilíbrio dos ecossistemas. E eu vou falar só alguns exemplos e vou passar esta parte dos impactos brevemente, porque o foco vai ser mais no que é que nós podemos fazer. Portanto, tenho aqui um exemplo de uma espécie australiana, a acácia de espigas, que é uma das espécies que domina ao longo das nossas áreas costeiras, formando extensos mantos que são praticamente monoespecíficos e onde não se vêem quase outras espécies. Debaixo deste manto de acácia vêem-se folhas caídas da acácia e pouco mais. Podem promover impactos muito significativos a nível dos serviços dos ecossistemas.
Tem aqui o exemplo do jacinto, que é uma espécie que vem da América do Sul, é uma espécie aquática. A fotografia que vem aqui não é terra, é um dos canais do Rio Mondego completamente tapado por jacinto de água, que não se vê sequer a água, o que quer dizer que além dos impactos que isto tem a nível da biodiversidade e do equilíbrio do ecossistema, tem também muitos impactos nas utilizações que nós fazemos dos ecossistemas, desde a utilização para rega, para desportos náuticos, para lazer, para agricultura, todas essas utilizações, no caso desta espécie, acabam por ser muito afetadas quando ela invade. Altera os regimes do fogo e, de facto, nós temos muitas espécies das que estão mais distribuídas no nosso território que são invasoras vindas de regiões que também têm comunidades de plantas adaptadas ao fogo e, portanto, quando chegam cá, elas adaptam-se muito facilmente. É o caso de várias das espécies de acácia, de áquia, que depois dos incêndios conseguem beneficiar e acabam por crescer em grande quantidade, tanto porque germinam muito, como também porque conseguem rebentar muitas vezes da toça ou mesmo dos troncos, e com isso vão ter densidades e vão ter biomassas muito diferentes das nossas espécies, muitas delas, especialmente na zona mais sul, estão mais adaptadas ao fogo e acabam por alterar o regime do fogo. Nesta fotografia ainda se vê os pinheiros queimados e é na Serra da Boa Viagem já há muitos anos, e depois do incêndio rapidamente as acácias cobriram a área numa zona que era de pinhal. E isto infelizmente está-se a observar também em muitas zonas que arderam mais recentemente. E depois temos espécies como a áquia. A áquia picante é uma espécie que é realmente picante e o nome dela vem destas folhas em forma de umas agulhas. Não são umas agulhas como as dos pinheiros, são realmente muito vigorosas e picam a sério. E é uma espécie que também faz um manto contínuo e que está muito adaptada ao fogo e que dispersou em grande quantidade depois de incêndios. Como é picante, foi muito usada como sebe, às vezes para separar terrenos, e espalhou-se muito depois dessas sebes arderem, muitas vezes para áreas bastante distantes da sebe onde estavam. Mas também tem impactos a nível económico e estes números já são claramente atualizados, já têm mais de 10 anos, mas antes de 2008 na União Europeia tentou-se fazer uma quantificação do que se estava a perder em termos económicos por causa das espécies invasoras e elas de facto aparecem muitas vezes em áreas que são utilizadas pelo homem para a produção de alguma coisa, e chegou-se a este valor de mais de 12 mil milhões de euros por ano que se perdia na Europa na altura, associada às espécies invasoras, não só em termos de produtividade, como também muitas das espécies que estão a ser controladas têm custos muito elevados para fazer este controle, apesar de também podemos contar com voluntariado em algumas das zonas, mas isto tem custos muito, muito avultados. E são inclusivamente problemáticas para a saúde humana. Se calhar as pessoas estão mais habituadas a ouvir falar e a sentir na pele as alergias no início do ano, quando temos as acácias em flor, mas uma das espécies que tem aumentado bastante e que está agora em flor, já está a passar a semente, mas ainda se vê em flores, e que está a provocar também problemas em termos de alergias, é a erva das pampas, que tem aumentado muito nos últimos anos. Portanto, as espécies invasoras acabam também por afetar a nossa saúde, não só por pólenes que são alergénicos, mas também porque muitas vezes têm folhas cortantes, são tóxicas, são vetores de pragas e, portanto, acabam por ser problemáticas também a esse nível. E etc. Eu acho que este etc. É um dos grandes do que devia continuar, porque de facto se eu tivesse mais tempo, poderia estar aqui muito mais tempo a falar dos impactos mais ou menos específicos que estas espécies têm. Elas são uma das grandes ameaças, como eu já referi, à biodiversidade e no ano passado foi publicado um relatório a nível mundial sobre a saúde dos ecossistemas, por assim dizer, e as espécies invasoras foram ganhar este quinto lugar, que não é nada bom, como uma das principais causas de perda da biodiversidade. Se nós olharmos para as outras, os outros fatores que estão aqui envolvidos, são normalmente coisas que se ouve muito mais falar do que as invasoras, as alterações climáticas, a exploração dos recursos, a alteração do solo e do mar,
e mesmo a poluição, mas as espécies invasoras, apesar de, eu acredito que para esta audiência não sejam assim tão novas, mas para a grande parte dos cidadãos não são um tema do dia a dia e, no entanto, são uma das grandes ameaças. No entanto, tenho aqui esta caricatura para dizer que nós ouvimos falar muito mais de algumas destas ameaças, mas não é proporcional, não é? Porque nós temos ali o Covid, que é o que agora é a ordem do dia e mais agora com este aumento de casos que temos observado, mas de facto, em última análise, a biodiversidade e o colapso da biodiversidade vai nos afetar muito mais e nós parece que não andamos preocupados com isso, infelizmente. As espécies invasoras são de tal forma problemáticas que são reconhecidas e há legislação dedicada desde há muito tempo. Este decreto-lei que está aqui de 2019 não é o primeiro decreto-lei que nós temos em Portugal dedicado às espécies invasoras. Aliás, o primeiro mais dedicado mesmo, apesar de muito limitado, é de 74, para o Jacinto Água, mas mais recentemente, em 1999, entrou em vigor o decreto-lei 565 de 99, que já não está em vigor, porque passados 20 anos foi finalmente atualizado e, portanto, o ano passado a lista de espécies e mesmo a restante formulação do decreto foi atualizado. Tem muito mais espécies do que tinha anteriormente, listadas como invasoras e como espécies que não podem ser utilizadas no nosso território. Porém, a introdução de novas espécies ficou mais facilitada, o que pode ser um risco significativo para a introdução de novas espécies. O Regulamento Europeu 1143 de 2014 também está em vigor em Portugal, é um regulamento da União Europeia e também tem uma listagem de espécies e muitas formas que nós temos para lidar com as espécies invasoras e a maneira como devemos lidar com elas. E os cidadãos não podem ficar de fora desta questão e a verdade é que nós precisamos de cumprir a lei e o desconhecimento não é desculpa para não cumprirmos. E então qual é que é o papel de cada um de nós? E agora eu vou passar a batata quente à Hélia. Queres que eu interrompa aqui? Se calhar é melhor tu partilhares para conseguires ser tu a passar os slides. Ok. Força. Estás sem som. Obrigada. Eu vou começar só por... de apresentar. Sim. Vou começar por dizer o meu nome. Eu sou a Hélia Marchante. Sou irmã daquela menina que está ali. Eu trabalho na Escola Superior Agrária de Coimbra, onde dou aulas e gosto muito de dar aulas. E faço investigação no Centro de Ecologia Funcional e trabalho principalmente com invasoras. E agora esta segunda parte da sessão vai ser um bocadinho mais extensa do que a da Elizabeth. Vamos tentar ver o que é que cada cidadão pode fazer. E eu desafiava-vos a cada um a pensar no papel que tem como cidadão, ok? De certeza, e tenho a certeza porque já vi aqui algumas pessoas que eu conheço, e nem todos vocês têm o mesmo papel. Portanto, à medida que eu for falando agora aqui, tentem pensar, mas eu posso fazer isto só em casa, na família, e ensinar os meus filhos e fazer eu, ou eu posso fazer isto no meu emprego, na minha vida profissional e posso alargar, ou posso fazer isto do ponto de vista político, porque até estou ligado a uma autarquia, ou seja, cada um vai tentar ver como é que isto se pode multiplicar, ou a fazer em primeira pessoa, ou a fazer em termos profissionais, ou a passar mensagem, ok? E algumas das coisas são mesmo muito básicas, são por onde nós costumamos começar sempre. Para já, é importante este aqui, desculpem, este todos, ok? Somos mesmo todos nós. Eu acho que um dos problemas com esta problemática, uma das dificuldades associadas à problemática das espécies invasoras, como com quase todas as problemáticas, é que é muito mais fácil pensar, o outro resolve, a minha Câmara não faz nada, mas o ICNF não faz nada, ou seja, é muito fácil dizer que o outro não faz.
Mas então o que é que cada um de nós pode fazer? E eu gosto muito de pensar que, por mais pequenina que seja a gota que eu ponho para o oceano, ela pode fazer alguma diferença. Portanto, e aqui este sublinhar de todos, porque é mesmo todos nós. A primeira coisa é aprender a identificar as plantas invasoras e não as usar. Isto quer dizer, isto não é sempre fácil. Para já porque, por exemplo, agora vou-vos dar o meu exemplo. Eu trabalho com espécies invasoras há muito tempo. Sabia o Decreto-Lei 565, a lista do 565, claro. Tenho a certeza que não uso nenhuma dessas espécies. Mas agora, quando passou para o Decreto-Lei novo, este que a Elizabeth há bocadinho falou, 92 de 2019, a lista é gigantesca. A lista tem mais de 300 espécies. Eu ainda estou a fazer trabalho de casa para conseguir identificar essas várias espécies, para ter a certeza que as consigo realmente identificar quando as vir. E para as plantas, até confesso que tenho alguma facilidade, que se calhar é diferente da maioria, porque para a grande maioria das pessoas as plantas são verdes. Acredito que aqui não esteja a falar só para pessoas que veem plantas só verdes, mas se calhar estou a falar para algumas que veem plantas só verdes. Mas depois há uma lista muito grande também de animais e de algas. E, portanto, isto é um processo contínuo. Nós temos uma realidade hoje, mas as espécies invasoras continuam a aumentar e nós temos que ir fazendo um trabalho de atualização. Nós vamos tentar dar uma ajuda. Por exemplo, no invasoras.pt, para já vamos tentar acrescentar todas as espécies de plantas que foram adicionadas ao Decreto-Lei, e foram muitas, foram mais de 100, ok? Aliás, não tenho certeza, acho que foram mais de 100. Depois também há os animais. Se vocês procurarem, agora já começa a haver mais informação sobre os animais, por exemplo, através do Life Invasa Aqua, vai sair um guia que nós disponibilizamos o post desta semana nas redes sociais. Portanto, já começa a haver, até agora a informação sobre os animais era muito dispersa. Eu não devia ter escrito ali aprenda a identificar as plantas invasoras, é as espécies invasoras, mas de facto a informação que está aqui, este site e este guia, dá para identificar as plantas invasoras, e o guia vai ter que ser atualizado, porque está segundo o decreto-lei anterior. O site, se vocês andarem com atenção e forem seguindo, nós agora já nos estamos a preparar para aumentar as espécies do site para conseguir acompanhar o aumento grande que houve na legislação. Vamos colocar aos pouquinhos e espero que, entretanto, vão se apercebendo das novidades. Pronto, isto é mesmo a primeira coisa, mas não é uma coisa fácil. É uma coisa fácil para as espécies que já conhecemos, que cada um de vocês há de conhecer números variáveis de espécies, mas saber todas as que estão por aí, e até todas as que estão na legislação, pode não ser uma tarefa assim muito fácil. No entanto, não desistam por causa disso. O que eu costumo dizer é, comecem por pouquinhas e depois deixem a curiosidade de fazer o resto, ok? Se souberem só a mimosa e a azeda, perfeito. Cada vez que usam o site, cada vez que veem o guia está disponível online para fazer download do PDF, vejam mais uma, abram mais uma página e comecem a ver se os conseguem identificar no campo. Depois, eu ficava só aqui por esta primeira parte. Prefiram as plantas nativas. Mas é verdade que preferir só as plantas nativas também tem que ter os seus cuidados, ok? Não podemos andar por aí, por montes e vales, a recolher as plantas nativas que andam por aí, ok? Isto depois pode ter outro tipo de desafios. Portanto, é importante, eu pessoalmente, por exemplo, vou-vos dar o meu exemplo outra vez. Eu no meu jardim estou a tentar ter só plantas nativas, mas só coloco plantas nativas que estão aqui à minha beira. Não vou buscar coisas de outros sítios. Mas ainda lá tenho algumas exóticas que eu acho que são seguras. Então o que é que eu faço? Essas exóticas que eu acho que são seguras, mantenho-as debaixo do olho. E posso-vos dizer que já houve uma ou outra que eu tive que retirar, porque de facto ela parecia segura, mas agora até está no decreto-lei novo. E começou a aparecer novos filhotes à volta e começou a cumprir o ciclo de vida, aquilo que a Elizabeth dizia no início, ok? Portanto, eu acho que é mesmo tentar, de maneira nenhuma, usar as que estão listadas como invasoras. Isso exige atualizar a lista, ir tendo curiosidade, ir aprendendo mais. Por exemplo, se seguirem as nossas redes sociais, nós, volta e meia, fazemos ciclos de passar as espécies que estão na legislação em revisão, para irem se habituando às várias espécies. Depois, outra coisa que
que é muito importante é não sermos nós vetores de dispersão de mais espécies invasoras, ok? Isto quer dizer o quê? Se vocês repararem nesta fotografia, se calhar ficam a pensar o que é que isto é. Isto é a camisola da beta, ok? É a camisola da beta com 3 sementes, que na verdade são os frutos, de bidens frondosa, de uma espécie invasora. Por acaso, a beta sabe o que isto é. Portanto, quando ela se apercebeu, ela sabe tão bem o que isto é, que quando se apercebeu tirou a fotografia, mas ela sacudiu estas sementes e deixou-as estar no sítio onde estava invadido, na verdade. Se ela não tivesse feito isso, ela ia trazer as sementes para o pé do sítio onde ela vive e ia dispersar as sementes para novos locais. Isto tanto acontece com a roupa, como acontece com a carga dos sapatos, com a lama que nós trazemos na carga dos sapatos. Portanto, é muito importante, quando acabamos um trilho, quando vamos a algum sítio, fazermos uma limpeza. Normalmente, quando chega ao fim de um trilho qualquer, parto os pés com força e tento ver se as minhas solas estão o mais limpo possíveis. Sacudo a roupa. Porquê? Por exemplo, se eu for passear à Serra da Lousã, é aqui perto, de certeza que eu, ou na carga dos sapatos, ou agarrada a um bolso, ou uma dobra de uma camisola, ou de umas calças, eu hei de lá trazer uma semente de mimosa. E eu não quero sementes de mimosa aqui ao pé de mim. Já tenho problemas que cheguem, porque tenho canas, ok? Portanto, é importante esta noção de nós podemos ser quem espalha as sementes, quem espalha os frutos. Então vamos lá tentar ver se não o fazemos. Ou insetos. Insetos também é muito engraçado às vezes. Outra coisa que podemos fazer, e isto aqui, esta chamada de atenção, tanto vai para quem corta as plantas no seu jardim, ou na sua horta, ou no seu pomar, ou no seu terreno florestal, mas também vai para quem gera equipas que fazem limpezas de vegetação, e aquilo é uma motorroçadora, não sei se perceberam bem a imagem, aquilo é uma motorroçadora, e as motorroçadoras podem ficar com, esta aqui está assim meia suja, se elas ficarem aqui com, por exemplo, 1 centímetro de sanguinária do Japão, o próximo terreno onde ela for, ela deixa lá a sanguinária do Japão e ela pega e dá uma planta nova. Portanto, é muito importante a noção de desinfetar ferramentas, equipamentos, rodados de carros, de tratores, o mais que se conseguir, principalmente quando se anda a intervir numa área que vemos que está invadida por alguma coisa, ok? Outra coisa que acontece é dentro d'água. Isto tanto acontece em meio terrestre, como acontece em meio aquático. Isto é uma daquelas carripanas de puxar os barcos. Por acaso está em muito mau estado porque tem o mexilhão zebra, que nós tivemos uma detecção, mas não, acho que não se estabeleceu, mas será uma questão de tempo, infelizmente. É uma espécie de mexilhão muito problemática a nível mundial, eu diria das mais problemáticas a nível mundial. Eu acho que foi detectada uma vez o ano passado cá, não foi, Beta? Mas conseguiu-se detectar precocemente e conter. Mas essa espécie de mexilhão vem muitas vezes agarrado, por exemplo, aos cascos dos barcos, a pequenas estruturas construídas dos portos, dos sítios que depois se podem mexer e depois são transportadas para novos sítios. Isto acontece com animais e acontece com plantas aquáticas, que nós, por exemplo, uma operação para limpar Elódia ou jacinto de água no Mondego, e a máquina que limpa no Mondego, afinal vai para outro sítio. E esse sítio não tinha invasoras. E às tantas foi uma máquina que andava a controlar invasoras, com a melhor das boas intenções, mas que serviu de dispersor e levou as invasoras para um sítio onde elas não existiam. Portanto, isto é muito importante. Isto aqui tem como é que eu ia dizer, isto realiza-se, efetiva-se de maneira muito diferente se somos nós, cidadão sozinho, ou se somos nós, cidadão que gera equipas que fazem operações deste tipo, ou somos nós, cidadão que temos um barco, ou que temos, portanto, isto ajusta-se muito às diferentes posições, mas de facto nós podemos ser vetores de dispersão de muitas espécies invasoras, não só as plantas, mas os animais. Também acontece, por exemplo, ao mobilizar terra, ao levar terra de um sítio para o outro, para fazer uma estrada, para fazer uma mobilização qualquer de solo. E o solo não está morto e leva sementes. E já assisti muitas vezes em Portugal, infelizmente, a situações em que o solo que é levado de um lado para o outro leva uma invasora de um sítio onde não existia
para um sítio onde passa a existir, ok? Portanto, é muito importante esta coisa de pensarmos na minha posição, como é que eu posso servir de dispersor e vou tentar fazer o máximo para parar esse papel. Também acontece muitas vezes, e isto também, mais uma vez, tem a ver com o papel que eu tenho. Em termos privados, pessoais, acontece muitas vezes esta situação que está aqui, isto é uns restinhos verdes de jardim, que não se pôs no caixote de lixo, não se deve pôr no caixote de lixo, cada município normalmente tem uma solução para este tipo de resíduos verdes, mas definitivamente não se deve pôr ali no mato ao lado da casa, ok? E isto vê-se muitas vezes, eu gosto muito de caminhar e vejo esta situação vezes demais, ou seja, deixam os restos todos que resultaram da limpeza do jardim. Há muitas plantas que de facto morrem, são as tais que não têm a capacidade para depois se tornarem invasoras, e umas ou germinam porque deixaram frutos, ou, no caso, por exemplo, destes cactos, conseguem vegetativamente recuperar, dar novos indivíduos, estabelecer-se e começar a crescer a partir daqui. E, portanto, é muito importante que não façamos este tipo de limpeza, ok? Isto também pode ser em termos só da nossa casa, do nosso jardim, do nosso cantinho, ou pode ser em termos maiores, quando se pensa nos espaços verdes de um município, ou nos espaços verdes de um parque, ou o que seja. Também acontece, por exemplo, como foi muito noticiado pelos meios de comunicação todos há pouco tempo, a questão das sementes, ou seja, quando se alguém tivesse recebido um desses pacotes de sementes e o tivesse deitado fora, porque eram sementes, provavelmente poderia estar a causar um problema. Não só pelas sementes, porque as sementes até às vezes podem ser quase inócuas, as que foram identificadas acho que eram, mas pelo que pode estar junto com as sementes. Portanto, é preciso muita atenção nessa questão de os restos, as partes de plantas ou animais que se colocam na natureza, exóticas, mesmo sem serem invasoras, porque podem estar a ponto de se tornar invasoras, é muito importante que não se deitem esses restos para a rua. Não sei se vocês se lembram, aqui há uns anos veio nas notícias, creio que era uma cobra que tinha aparecido em caixas de bananas num dos centros comerciais, hipermercados. E, por exemplo, nesse caso, uma cobra chama muita atenção. Espero eu que ninguém tenha deitado a cobra fora. Mas se aparecerem, por exemplo, aranhas, que passa mais discreto, e podem ser aranhas que vêm lá do sítio onde vieram as bananas, são deitadas fora. Não se deve deitar fora. Portanto, tudo o que vem de fora, congelador, se faz favor. Depois, uma coisa que nos apercebemos há pouco tempo, e infelizmente eu acho que é muito comum, é quando fazemos o tratamento dos aquários, não é? E dependendo dos aquários, pode ter um aquário daquelas bolinhas e até se põe o aquário dentro do lavatório e até se vira e enfim, ou quando são os aquários um bocadinho maiores, normalmente há sistemas diferentes, mas é preciso muito cuidado com para onde vai a água que eu usei, que resultou da lavagem do aquário. Porquê? Porque nós suspeitamos que vários sítios, aliás isto está documentado para algumas situações, invasões aquáticas em determinados locais começaram porque fragmentos destas plantinhas do aquário, e às vezes, dependendo da espécie que for, assim um bocadinho aqui, à volta do nó, com menos de 1 centímetro quase, pode dar origem a uma invasão, ok? Eu ainda estou para ver quem é que terá dado origem à invasão da Elodea africana aqui no Mondego, em Coimbra. Mas não ficava muito surpreendida se de alguma vez se conseguisse comprovar que tinha sido alguém a lavar o seu aquário e ela foi parar ao rio. Portanto, isto aqui muitas vezes vai parar mesmo a um rio qualquer, a uma linha de água, e temos que ter muito cuidado. Portanto, se tiverem aquários, quando fizerem as limpezas, tenham muito cuidado, a água tem que ser muito bem filtrada para ter certeza que não vai nenhum fragmento de nenhuma planta parar ao ralo, ok? Outra coisa que às vezes se faz com muito boa intenção, e que acontece assim em algumas épocas antes das férias, que é a dar liberdade aos peixinhos e aos pássaros e vamos lá pô-los, estão aqui fechados e vamos lá pô-los em liberdade. Infelizmente, eu nunca tinha pensado nisto, até que uma vez me contaram que isto acontece mesmo, e contaram-me em primeira pessoa alguém que tinha feito.
porque até é giro mostrar às crianças que os passarinhos merecem a liberdade e não têm que estar fechados na gaiola. Isso é, de facto, uma das origens de invasões em termos de peixes, por exemplo, este peixe-leão que andou nas notícias que está a invadir o Mediterrâneo e é um dos peixes de aquário, ou os passarinhos de gaiolas, há vários pássaros invasores e vários deles vieram de gaiolas e alguns escaparam e outros foram libertados e muitos deles se calhar não sobreviveram porque eram animais domésticos e estavam muito protegidos, mas outros terão sobrevivido e a verdade é que agora andam por aí. As tartaruguinhas, não é? Estas tartarugas da risquinha cor de laranja, que infelizmente não é só esta que dá problemas, mas esta foi das primeiras que esteve listada como invasora e depois quando esta começou a estar listada começaram a vender outras que também eram invasoras, mas não tinham a listinha cor de laranja e eram muito parecidas. E é daquelas que cresce e às vezes já não temos um aquário onde caiba um bicho deste tamanho e deixamos-lo fugir ou deixamos-lo ir para a natureza. E eles também se tornaram invasoras. Portanto, é muito importante que quando temos animais de estimação, já temos que ter muita noção, quando adquirimos um animal de estimação, perceber logo isto quando crescer vai ser como. Eu sou capaz de o manter, se ele viver 30 anos, eu sou capaz de manter este bicho de 30 anos? Se não conseguir, então é melhor não comprar animais de estimação. Ou comprar ou adquirir de alguma maneira. Se o mantiver, é para a vida, ok? Se fartar dele, tem que arranjar um sítio onde entregar, por exemplo, há sítios, o Parque Biológico de Gaia, o Crazy World no Algarve, uma série de sítios que recebem animais que as pessoas já não têm condições para ter. Ou então, eu costumo dizer a brincar, panela de pressão, ok? Mas na natureza, não, porque foi assim que se iniciaram várias invasões. Depois, eu sei que há aqui, já vi quem está aqui, eu sei que há aqui pessoas que gostam muito de gatos, ok? Eu acho os gatos muito pequenininhos, muito giros. Mas, por favor, mantenham os vossos gatos dentro de casa, ok? Quem não mantém dentro de casa, pode ir dar uma voltinha com eles, com um guiso bem grande que faça muito barulho, ok? O grande problema dos gatos, dos felinos, é que são caçadores e está provado em vários sítios do mundo que mesmo um gato com a barriga cheia, bem tratado, muito mimado, tem um instinto caçador feroz. E eles estão de facto ligados. É verdade que é principalmente em ilhas, não é tanto em situações continentais, mas estão ligados à extinção de várias espécies, ok? Portanto, eu acho que é importante termos noção disto. É sempre um dos assuntos mais polémicos. Já estou a ver ali o bate-papo a acender. De certeza que estou a escrever uma coisa, ainda bem que eu não estou a ver. Mas a verdade é que eles são mesmo uns malandros. Mas se estiverem em casa, tudo bem. Se os quiserem deixar de passear como uns cãezinhos com uma trela, também tudo bem. Agora, deixá-los dizimar a vida selvagem é preciso muito cuidado, ok? Mesmo o gatinho que parece que não faz mal a uma mosca. Depois, viagem leves, ok? E aqui eu lembro-me muito de uma das minhas primeiras viagens, que cheia de boa vontade, trouxe um grande ramo de plantas secas para oferecer ao Museu Botânico de Coimbra, próteas, por acaso, que estão aqui nestes vasos, e nunca mais trouxe nada, ok? Quando nós trazemos qualquer coisa vivo, ou que é uma coisa viva que até já pode estar seca, por exemplo, no caso, por exemplo, destas plantas, das próteas, de certeza que eu não trouxe só próteas, ok? Eu devo ter trazido ovos de não sei o quê, insetos vivos, sementes de outras coisas. Portanto, é muito fácil nós estarmos a pensar que estamos a trazer uma coisa e estarmos a trazer 13 coisas, ok? Por exemplo, um vaso. Um vaso destes, além da planta, de certeza que este solo tem várias outras espécies. E quando trazemos, ou temos que ter muita consciência disso, temos que fazer, por exemplo, uma esterilização, alguma coisa que não deixe algumas pragas entrarem, ou então é melhor não trazer. A mesma coisa, por exemplo, fruta. Não estou a dizer para não comerem fruta, ok? Comam muita fruta que faz muito bem. Mas lembro-me de uma história, já não sou capaz de localizar, mas se calhar há uma meia dúzia de anos, uma atriz famosa que foi detida na entrada da Austrália porque levava na mochila, no saco de mão
quando saiu do avião, várias peças de fruta. E de facto as peças de fruta, e isto é mudança, ok, mudar de países, de continentes, de um lado para o outro. As peças de fruta muitas vezes são veículo de transmissão de várias pragas. E levar, por exemplo, uma laranja infectada com uma praga qualquer para a Austrália pode querer dizer perder as laranjeiras, uma parte significativa das laranjeiras da Austrália. Portanto, o que eu estou a querer dizer é, em contexto de viagem de sítios, de uns sítios distantes para outros sítios distantes, em que seria uma introdução ou mexer-nos de um lado para o outro, viagem mesmo leves e tentem não levar coisas que se mexam, que cresçam e que se multipliquem, ok? Porque ao voltar para outro sítio, ou nós ao levarmos para lá, ou trazermos para cá, de facto podemos estar a fazer sem querer introduções. E o mais provável é quando é coisas que estão vivas, que têm alguma mobilidade, ok? Outra coisa é detectar. Muitas vezes contactam-nos desta lógica. Eu vi jacinto de água à venda, eu vi elódia à venda, o que é que eu faço? Nessa situação, isto também é uma coisa que todos podem fazer. Devem alertar ou o CEPNA, a linha verde, a linha SOS Ambiente, ou o próprio CNF, que agora tem um e-mail, isto se detectarem à venda. Eu pus ali a cinzento porque dá-me vontade de dizer sempre que virem uma invasora, para saber que os cidadãos estão preocupados e que querem fazer alguma coisa em relação a este problema. Eu acho que até era importante em mais situações. Mas pelo menos se a venda é penalizada pela lei, paga-se coima, não se pode estar a propagar estas espécies, principalmente se forem propagos viáveis. Portanto, numa situação que isso aconteça, podem ativamente alertar quem de direito. E agora chegamos à parte que nós estamos aqui mais motivadas, que é a parte de contar com todos vocês como cidadãos cientistas, ou seja, o que é que vocês podem fazer que pode ajudar-nos também a lidar melhor com estas espécies, a combatê-las melhor, a lutar melhor contra elas. E nós temos 2 desafios. Aliás, nós temos os desafios invasoras.pt, que têm 5 desafios, e fazemos um destaque especial à cortaderia, e chamamos-lhe cortaderia, porque com ligação ao projeto Life Stop Cortaderia, que está aqui a tentar fazer uma aposta forte em pôr toda a gente a saber o que são cortadérias e, mais importante do que isso, toda a gente a controlar cortadérias. E estes desafios são 5. É uma mão também, como a Beta há bocadinho dizia, das definições das invasoras. E eles são, o primeiro é mapear, e nós temos uma app, já vos vou mostrar um bocadinho as novidades. O segundo é monitorizar, vou falar um bocadinho mais deste porque depois não volto a falar dele. Este segundo desafio é muito importante e permite-nos saber mais sobre os ciclos de vida, portanto, invasoras CV e invasoras de ciclo de vida. Porque nós temos-nos apercebido que as espécies estão a mudar os seus ciclos de vida, ou seja, a floração está a ocorrer numa época mais tardia ou mais precoce em relação ao que acontecia, a frutificação também. Às vezes a floração vem numa altura que coincide com as chuvas e depois já não há frutificação, ou seja, há muita coisa a mudar com estas coisas das alterações climáticas nas espécies e nós não temos para toda a distribuição do país o conhecimento de como é que isso está a mudar. E no entanto, o ciclo de vida é uma das coisas mais importantes para escolher, para ajustar a melhor época para fazer aplicar determinados métodos de controle. Nós precisamos muito de ter uma noção como é que os ciclos de vida das plantas estão a mudar. Com esta app, vocês só precisam de... É muito simples, mesmo muito simples. Vocês basicamente tiram uma fotografia por vez à mesma planta. Eu costumo dizer, escolham a planta que está mais perto de vocês. Por exemplo, eu estou a fazer várias, mas eu não sou um exemplo para ninguém, sou meio esquisita. Mas se vocês tiverem, como eu, uma cana à porta, eu tenho canas à porta, essa foi a primeira planta que eu escolhi. Porque assim, todos os dias, quando eu chego a casa ou quando eu saio de casa, eu vejo aquelas canas. Tirar uma fotografia uma vez por mês não me custa nada. Portanto, escolham uma planta que esteja num sítio onde vocês vão sempre, ou vão lá sempre tomar café, ou é o sítio onde vão sempre fumar o cigarro, não fumem, ok? Faz muito mal. Mas, ou é o sítio onde vão buscar os miúdos à escola. Portanto, escolham uma planta que veem
muito regularmente e uma vez por mês usem esta aplicação e tirem-lhe uma fotografia. E depois nós vamos compilando essa informação e aprendemos sobre como é que ela está a mudar. Esta app tem uma história engraçada. Esta app foi feita por um grupo de estudantes, 2 estudantes, e depois houve uns mais novinhos que também se associaram, que estiveram a estagiar com o nosso grupo das espécies invasoras, e nós tínhamos já a ideia que queríamos fazer isto, e eles eram de informática e fizeram a aplicação. E depois ganham um prémio, e agora está feita mesmo profissionalmente, e vocês podem usá-la à vontade, ok? Estas aplicações são todas grátis. Detectar é a mesma coisa que mapear, mas é detectar determinadas plantas precocemente. São espécies que entraram há menos tempo e nós estamos, ou nem por isso, mas são espécies que estamos muito preocupadas com elas. Divulgar é divulgar, é comunicar, é falar sobre o assunto, é arranjar a maneira mais fácil, mais prática, mais imaginativa, mais criativa, o que quiserem, e passem o problema, por favor. E a quinta, que chegou por último, nas primeiras vezes que nós tivemos os desafios não tínhamos o atuar, mas é muito importante, é desde o seu papel, desde o seu sítio de profissional, de cidadão que trabalha noutra área, de estudante, de o que quer que seja, fazer o que estiver ao seu alcance para atuar, ok? Estes 2 desafios juntaram-se, e já vos vou falar um bocadinho mais disto, ou seja, da importância de divulgar até a importância de atuar, é possível juntar as 2 coisas e criar uma coisa que são os municípios livres de Portadéria. Já vos vou explicar um bocadinho o que é que eles são. Só para chamar a atenção, porque também temos aqui, estamos muito contentes com isto. Nós tínhamos a aplicação, se calhar alguns de vocês conheciam a aplicação antiga, era só para Android. Muito recentemente, a aplicação já está disponível em iOS e em Android, portanto, quem não fazia, nós tínhamos várias pessoas a querer fazer e diziam sempre, mas vocês não têm iOS, nós não conseguimos fazer, agora já há iOS. E além disso, podem fazer no site, portanto, sem smartphone também se faz muito bem, porque pode-se fazer diretamente no site. Quando vem uma espécie invasora, se estiverem com o telemóvel é só tirar a fotografia, ele georreferencia e depois de nós validarmos, aparece no mapa. O detectar é diferente. O detectar, nós temos, eu pus agora aqui alguns exemplos, são espécies que ou porque entraram há pouco tempo, ou porque já houve registros de entrarem, e é provável que venham a haver mais, ou porque até já cá está há muito tempo, mas está a alastrar de uma forma agora que merece preocupação e merece destaque. Nós damos algum destaque e chamamos de espécies de alerta. É um bocadinho mais difícil, porque não são daquelas plantas que vemos em todo lado, não é? Mapear pode ser mimosa e faz o país quase todo a mapear a mimosa. Estas espécies já exigem estarem com mais atenção, em termos de identificação, são espécies que não estão tão frequentes, por isso nós não estamos habituados a vê-las, mas quem é que nós temos aqui? Temos a Falópia japónica, que houve até uma sessão sobre ela durante a semana, e que é uma espécie que, pelo seu vigor e pelos problemas que ela pode representar, merece muito foco, merece que quem a vir, por favor, alerte-nos mesmo, ou usa a app e nós depois estamos a filtrar as detecções de Falópia japónica, ou sanguinária do Japão. Esta aqui é a Salvinia molesta, é uma planta que também aparece em aquários ou em laguinhos, e houve uma primeira detecção em Portugal, conseguiu-se erradicar com a ajuda de alunos, foi fantástico, um grupo de alunos que a detectou, mas já ela está à venda em viveiros na mesma, e portanto é provável que venha a voltar a chegar à natureza, e é uma espécie que é das piores invasoras aquáticas a nível mundial, ok? É uma espécie, e é muito esquisita, assim muito estranha, chamam-lhe alface d'água, salvo erro. E portanto, olhem bem para ela e tentem dizer-nos se a vêem. Pois esta aqui na verdade não é uma, são 2, ok? São 2 ludwígias, que são plantas que também aparecem ou muito juntinho à água ou dentro da água, e começaram a aparecer já localizações aqui no Baixo Mondego, já perto da Águeda,
já no Minho, mas têm sido núcleos relativamente, uns maiores, outros mais pequenos, mas relativamente pequenos, e, portanto, é uma espécie que ainda se pode estar a tempo de travar, é uma espécie que está na legislação europeia e é muito problemática. Esta aqui é Baccharis spicata. Eu acho, espero não estar-vos a enganar, nem me estar a enganar a mim, que ela ainda só está à volta do Porto. É uma provável entrada pelo Porto de Leixões e espalhou-se nos municípios ali à volta. Mas é muito vigorosa, ou seja, é quase como, eu costumo dizer assim a brincar, que é quase como se ela fosse uma mistura de acácia com cortadéria, ou seja, ela rebenta de raiz, de toça, é muito vigorosa, mas depois tem sementes minúsculas que são arrastadas pelo vento, como a cortadéria. E aparece muito nas zonas de acessos, portanto, à volta das estradas, em terrenos um bocadinho expectantes ali, assim, à volta de rotundas. Se tomarem atenção, pode ser que a vejam. Obviamente não vai ser por esta fotografia, ok? Não estou à espera disso, mas se virem no site tem muitas fotografias de aspectos diferentes. Esta aqui é a Elódia africana, foi detectada em Coimbra, mas infelizmente, apesar do alerta ter sido dado quando ela ainda estava relativamente, com uma distribuição ainda relativamente pequena, a verdade é que há muita falta de agilidade, de operação das entidades, e eu acho que demorou demasiado tempo, e a resposta rápida que era preciso parar de ter não foi rápida o suficiente, e ela já está espalhada e já está no Baixo Mondego, pelo menos, e há mais um ou outro ponto. É aquele tipo, é o exemplo típico de planta que deve ter vindo de um aquário que ou lavaram numa linha de água qualquer, ou lavaram no ralo e no lavatório, e foi um fragmento pelo ralo e deu origem a isto. Esta aqui é o Penicetum cetáceo. Isto é uma fotografia à beira de uma estrada, não sei se conseguem ver aqui o rail, e eu costumo dizer que é uma cortadeira em ponto pequeno, mas está-se a espalhar muito, muito também. À volta de Lisboa, à volta de, isto é na 125 no Algarve, é uma espécie que também saiu de jardins e está-se a espalhar muito. Portanto, isto, certamente nós temos mais espécies para pôr aqui na lista de alerta, mas o desafio 3, aquilo que vocês podem fazer é andar atentos e tentem ver se as conseguem ver, ok? Isto podem fazê-lo em grupo, sozinhos, com os alunos da escola, as associações que fazem pequenos percursos. Portanto, isto pode ser feito da maneira que vos for mais agradável. Ou profissionalmente, ok? Divulgar podem ser muitas coisas. Nós temos aqui alguns exemplos só, mas as redes sociais, esta semana eu fiquei agradada, porque de facto a SNEI, a Semana Nacional sobre Espécies Invasoras, acabou por funcionar de maneiras muito diferentes e nas redes sociais também é verdade que eu conheço muita gente que trabalha de alguma maneira com espécies invasoras, mas eu via sempre vídeos super interessantes, cartazes, muitas coisas que circularam pelas redes sociais a chamar a atenção para as espécies e para os problemas que elas causam e para idades diferentes, e eu acho que de facto mostrou também muito do potencial que as redes sociais têm para divulgar este problema. Mas não têm que ser coisas nas redes sociais, podem ser coisas presenciais. Esta semana, por exemplo, também houve muitas coisas presenciais. Nós temos feito muitas coisas presenciais em áreas diferentes e com públicos muito diferentes e com temas muito diferentes, todos ligados às espécies invasoras. Em escolas, com dinâmicas de grupos, e a tentar perceber como é que as coisas funcionam, como é que as invasoras de facto avançam e as nativas ficam para trás. Podem ser coisas muito diferentes. Este ano, por exemplo, um dos desafios de divulgar que ganhou foi uma música giríssima que um aluno fez. Aliás, que houve um grupo de alunos, houve diferentes. Portanto, isto pode ser jogos, pode ser o que quiserem. O que importa é passem a mensagem. Isto podem ser vocês, amanhã, enquanto tomam um café a seguir ao almoço, a dizer que hoje ouviram aquelas meninas gêmeas a falar disto, ok? Mas falem do tema. É passar mensagem, dizer, nunca tinha pensado nisto, agora comecei a estar com mais atenção, esta erva das pampas de facto está por todo lado. E as mimosas? Esperem até janeiro, quando começarem a ver as mimosas em flor, e se estiverem alerta, cai-vos o filtro e vão ver que elas estão mesmo em todo lado, ok? Atuar. Eu sou fã do atuar, ok? Isto tem que ser muito ajustado ao papel de cada um e, portanto, nós fomos pondo aqui várias imagens a mostrar isso. Portanto, podem ser
pessoas que voluntariamente se juntam a ações, por exemplo, isto aqui é uma ação de voluntariado num dos campos de trabalhos de controle de invasoras, mas também pode ser profissionalmente, aprendendo, isto era uma ação de formação e depois fez-se controle e depois ficaram as pessoas mais capacitadas para fazer melhor controle. Isto pode ser desde voluntariado, desde controle profissional, desde na minha casa eu controlo a cana que está a aparecer no meu jardim, ou as acácias que afinal entraram no meu terreno, ou afinal andava a cultivar uma coisa na horta e aquilo era invasor. Okay? Portanto, este atuar, este controlar, este fazer lutar as espécies pode ser coisas muito diferentes dependendo da realidade onde nós estamos. É muito importante estabelecer prioridades, é muito importante apostar em métodos bem escolhidos e bem aplicados e sempre com continuidade, mesmo que seja eu a controlar canas no meu jardim, sempre com os métodos certos, sempre com continuidade, é muito importante. E não nos esquecermos das nativas, ok? As nativas podem ser as nossas melhores aliadas para lutar contra estas espécies. E às vezes nós chamamos daninhas às nativas, arrancamos-las e depois queixamos-nos que as invasoras avançam, ok? Portanto, as nativas, além de nós termos uma obrigação quase que moral de conservar as nativas, nós devíamos contar muito mais com elas, as nativas, nos sítios certos, ok? Não é pôr carvalhos em todo lado que resolve alguma coisa, tem que ser as nativas ajustadas às condições ecológicas onde eu tenho as invasoras que quero controlar, e se for juntar água é uma coisa, se for nas dunas é outra coisa, se for numa encosta de uma montanha interior é outra coisa. Portanto, tem que ser as espécies nativas escolhidas para os sítios certos para darem de facto competição às invasoras. E se há uma coisa que é super resistente às invasoras, são os ecossistemas bem conservados. E, portanto, devíamos mesmo, eu acho que nós andamos a negligenciar esta parte. Se nós apostássemos em conservar bem os nossos habitats nativos, nós tínhamos menos problemas com as espécies invasoras. E às vezes, ou seja, não devemos focar só nas invasoras, porque o que faz mesmo a diferença é os habitats nativos estarem muito bem conservados. E cooperação, ok? Seja sozinho, seja eu individualmente em minha casa, seja profissionalmente com diferentes entidades, seja com voluntariado, nós precisamos de cooperar, ok? Nós, por exemplo, nós munícipes precisamos de cooperar com as nossas autarquias para conseguir melhores resultados de controle de invasoras nos nossos municípios. E aqui faço a ligação com uma coisa que eu ando muito entusiasmada. Eu sei que está aqui, já vi que estão aqui pessoas de alguns municípios, e todos os municípios, salvo algum problema de e-mail, mas se não, todos os municípios deste país receberam em agosto um desafio dos parceiros do Livestock Cortadéria. Quem enviou o e-mail foi o vereador da Câmara Municipal de Gaia, mas foi em nome da Escola Superior Agrária de Coimbra e do município de Gaia. E esse ofício desafiava todos os municípios, é claro que para uns é mais fácil do que para outros, de se tornarem municípios livres de cortadéria. E esse desafio não ia sozinho, ok? Tinha mais coisas para aderir à estratégia de luta contra a cortadéria a nível do Arco do Atlântico, para ajudar a localizar os pontos de cortadéria, portanto tinha vários desafios. Mas um deles era tornarem-se municípios livres de cortadéria. É óbvio que se pensarmos num município na zona centro-litoral norte, a Lisboa, há zonas que são muito difíceis, que serão um desafio muito grande de conseguir ter este galardão. Mas há outros que não. E não precisa ser um município. Eu já comecei a ver isto de outra maneira. Pode ser a junta de freguesia livre de cortadéria, pode ser o campus da minha escola livre de cortadéria, pode ser a área que eu conseguir livre de cortadéria ou de outra invasora, ok? Vou dar um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo do Clube de Ciência Viva de Arganil, que conseguiu juntar os alunos e os professores do Clube de Ciência Viva, associar-se ao município, à Câmara de Arganil. Os alunos, com a orientação dos professores, têm estado a usar a aplicação do mapeamento para localizar a cortadéria ao longo do município. Os alunos têm uma distribuição territorial fantástica, quando conseguem estar nas aldeiazinhas, nos sítios assim, mais distribuídos.
Eles localizam e divulgam e participam em ações de controle, estão aqui, por acaso não foi na SNEI, foi na semana anterior, eles estiveram a controlar, e depois também controlaram durante a SNEI, e o município apoia, financeiramente também, e ajuda a operacionalizar o controle. Não é fácil, não vão conseguir este ano, ok? Mas estão no caminho, e eu acho que isto podia ser um modelo para muitos municípios por aí, ou seja, ligar as escolas, os alunos tornarem-se mais ativos, perceberem que podem interpelar as autarquias e os poderes locais para fazerem coisas, para pedirem ajuda, mas oferecer ajuda também. E, portanto, juntam-se as duas coisas e os municípios. Os municípios já foram desafiados. Portanto, agora também, claro que há alguns que ser livre de corta aérea não será um objetivo execuível assim de uma maneira fácil, mas podem fazer esforços para o parque livre de corta aérea, ou seja, ajustar aquilo que forem conseguindo de uma forma razoável também. Para terminar não, já para esta parte dos desafios, acho que é muito importante esta parte, tomar consciência, portanto estava no 10 dos desafios, a seguir, tomar consciência que nós podemos, eu espero que quem está aqui a ouvir-me já tenha percebido que pode mesmo fazer qualquer coisa, pode ser mais passiva, como aqueles exemplos do início, ou pode ser mais ativa, como estes exemplos agora mais à frente, mas nós podemos efetivamente fazer qualquer coisa. A solução não está nas mãos dos outros, está na mão de cada um de nós. Das invasoras, portanto, vamos tentar fazer. Solicitar às autoridades ajuda para controlar invasoras. Eu acho que às vezes, por exemplo, em termos de municípios e de juntas de freguesia, às vezes não se faz mais porque os cidadãos também não mostram que estão preocupados com aquilo. E, portanto, se ninguém se queixa, eu não tenho tenho tantos problemas tão graves para resolver. Se ninguém se queixa do problema das espécies invasoras, eu não vou pôr isto como uma prioridade. Eu, se calhar, nunca pensei nisto. Mas se os cidadãos revelarem essa preocupação com o problema, porque é efetivamente um problema grave, se calhar as coisas podem dar a E que melhor maneira de terminar do que desafiar-vos a juntarem-se à segunda SNEI. E nós estávamos em dúvida, não é? Será que vale a pena avançar para a segunda SNEI? Então vamos ver um bocadinho como é que correu a primeira SNEI. A Semana Nacional sobre Espécies Invasoras. Conseguimos a participação em todo o sítio. Ou seja, é verdade que houve ali umas ilhas no Corvo e nas Flores que não conseguimos. Mas, de resto, de uma forma muito distribuída, fomos conseguindo participação de norte a sul, do interior ao litoral, nas ilhas quase todas. Acho que foi muito positivo. Nós olhamos muito para esta Semana Nacional como sendo assim, tipo a semana zero quase, de vamos ver como é que corre. Tivemos mais de 147 atividades ao longo da semana, organizadas por mais de 85 entidades. A verdade é que houve entidades que organizaram mais do que uma coisa e houve várias atividades que foram propostas por mais do que uma entidade. Portanto, estes números depois têm aqui alguma interação. Houve muitas ações no campo a controlar invasoras, desde voluntários a profissionais, técnicos das câmaras, técnicos de vários serviços, alunos. Acho que foi muito diversificado e foi a ação que houve mais. Houve algumas ações de formação, tanto online como presenciais. Houve muitas ações de sensibilização online, 24, e muitas presenciais, portanto, as duas juntas quase que chegavam ali às ações de controle, que também são sensibilização, na verdade. Houve várias ações de mapeamento de espécies no terreno, e depois houve uma diversidade de coisas diferentes, desde vídeos, entidades que fizeram programas de divulgação nos mídias sociais de todos os dias, com espécies diferentes, com vídeos super interessantes. Houve, por exemplo, a WIDA escreveu vários artigos sobre quase todos os grupos de espécies invasoras. Houve muitas coisas aqui diferentes que nós não conseguimos encaixar em nenhum daquela tipologia acima, mas que revelou a abertura para coisas diferentes que dá para fazer sobre invasoras. O que foi mesmo mais frequente foram as ações de controle. Quem é que fez?
Portanto, nós tivemos entidades muito diferentes, desde a Administração Indireta do Estado, ou seja, a ICMF, a APA, entidades mais ligadas ao Estado, muitos municípios que aderiram, muitas pessoas da academia, portanto, tanto da investigação e da parte do ensino, centros de ciência viva, várias ONGs, muitas ONGs, na verdade foi o que, ou pequenas associações ambientais foram os que mais atividades fizeram, mais participantes foram. E depois também escolas, empresas, mesmo alguns canais de mídia, eu acho que foi diversificado. Uma coisa interessante é que mesmo pessoas ou entidades que nunca tinham organizado, quando foram desafiadas, e muitas que nós desafiamos mesmo, chegaram-se à frente e organizaram. E isso foi muito interessante. É verdade que a maior parte é normal, não é? Quem organizou são entidades, e isto também é muito bom, porque isto mostra que há muita entidade pelo nosso país capaz de, já está a passar a palavra, regularmente já o faz. E, portanto, nós tentamos concentrar agora durante a semana, mas a verdade é que, sem ser durante a semana, há muita gente aí a passar a palavra sobre este tema. É pena que não se consiga passar da barreira dos convertidos. Pensando nos participantes, e atenção que isto aqui tem uma limitação grande, ou seja, isto aqui é baseado em apenas 182 respostas. E nós temos a certeza que houve muito mais participantes nas atividades. Baseado nestas 102 respostas e com esta ressalva, portanto, isto, se responderem mais, nós esperamos sinceramente que respondam mais. Se estiver aqui alguém, está aqui pessoas que participaram e que ainda possam não ter respondido, respondam, por favor. A Beta vai pôr aí o link para poderem responder. Portanto, e a verdade é que isto vale o que vale, porque tem só as 182 respostas. Mas uma das coisas que nos marcou, eu acho que não é completamente final, mas é capaz de ser próximo, é que não chegamos aos mais novos. Ok? Eu sei que há mais novos, nós recebemos várias atividades que estavam inscritas e recebemos as fotografias de se terem realizado com estudantes, mas a verdade é que a percentagem etária a que chegamos menos foi os mais pequeninos. Depois de resto está mais ou menos distribuído, mas de facto aqui nos 35, 50, será por eu estar aqui? Aqui foi onde nós conseguimos ter mais participantes, foi nesta baixa aqui, mas está mais ou menos distribuída. Os mais novos é que não foi, nem os mais novos nem os mais velhos, não conseguimos muito chegar. Uma coisa que nos surpreendeu muito bem, e isto faz parte de um dos objetivos principais da SNEI, foi conseguimos chegar a pessoas que nunca tinham participado. Ou seja, isto dá-nos assim uma esperança de termos rompido um bocadinho a barreira dos convertidos, como nós costumamos dizer. Ou seja, se participaram pessoas que nunca tinham participado em nada, quer dizer que não são só pessoas que já estavam habituadas e, portanto, pelo menos chegamos um bocadinho a novas audiências. E isto, de facto, foi um dos motores para a SNEI. Nós continuamos a ter a noção que, apesar de apostarmos muito na comunicação, na sensibilização, na formação, em passar mensagem, nós continuamos a ter muita noção que só falamos para convertidos. E ver aqui esta fatia de 36% de pessoas que nunca tinham participado em nada de invasoras participar na SNEI, acho que a mim, deu-me um gostinho especial. Dos que já tinham participado, depois tem aqui uma distribuição de alguns já eram participantes regulares, mas está mais ou menos... Não é isso. Não é isso. Então, isto aqui é a última da hora. Isto é a resposta das entidades organizadoras, que também faltam muitas responder, mas em que se nota que, contrariamente às nossas expectativas, houve muitas pessoas que participaram, que pelo menos da parte da entidade eles têm a percepção que não costumam participar nas suas atividades. Ok. Ainda bem que eu tenho uma irmã gêmea. Vocês têm uma irmã gêmea? Ok. O melhor disto tudo foi isto. Vocês viram a quantidade incrível de entidades diferentes que se juntaram para passar palavras sobre invasoras e para agir no terreno sobre invasoras, e num ano em que
tantos desafios fizeram cancelar coisas e desistir de coisas e não ter certeza de coisas e andamos todos aqui a aprender coisas novas e estes logotipos representam todos alguém que teve vontade e que foi até ao fim e que fez alguma coisa sobre invasoras durante esta semana. E eu acho que isso é fantástico e isto foi o que realmente permitiu que a SNEIS chegasse ao fim e eu esteja com esta cara. Ou seja, eu acho que foi muito positivo mesmo. Estou convencida que vamos mesmo fazer a segunda SNEI e que conto mesmo com toda a gente que está aqui, porque é preciso passar a palavra sobre estas espécies, sobre os problemas que estas espécies causam, e todas as atividades de luta contra as espécies invasoras são elegíveis, ok? Pode ser na escola dos vossos filhos ou na vossa escola, na vossa família ou na família do vizinho, num grupo, no vosso município, vocês em primeira pessoa como voluntários noutra atividade, tudo é elegível e para o ano nós queremos mesmo muito mais. Eu agora não falei porque estava ali nos outros e não me lembro de todos os outros, mas este ano nós tivemos, por exemplo, a ecoescolas que fizeram umas atividades super giras, tivemos os escuteiros do Corpo Nacional de Escutas, ainda não chegamos aos outros. Portanto, eu acho que tudo é elegível, isto ainda pode crescer muito e nós para o ano contamos que toda a gente que nos está aqui a ouvir também possa propor ou aderir mais a SNEIs, atividades da SNEI. E agora queremos depois ouvir os testemunhos, eu estou praticamente a calar. Portanto, nós quase que fechamos por aqui, com uma promessa que pelo menos se nós conseguirmos haverá uma segunda SNEI, porque o resultado desta motiva-nos para continuar. Para terminar, vou só deixar-vos aqui os desafios, portanto, daqui a umas 2 semanas, nem isso, 10 dias, vai haver um workshop online do Stop Cortadéria, que vai ser focado na Cortadéria, mas tem testemunhos de vários sítios diferentes, do lado de cá e do lado de lá do Atlântico, dos avanços do projeto, dos municípios que estão a fazer alguma coisa para controlar, de experiências que estamos a fazer com a espécie, de ações de controle, portanto, tem muitas coisas interessantes. Eu acho que amanhã já vai estar online este programazinho que eu agora não pus visível porque não está público ainda, mas acho que já vai estar. Posso-vos só garantir que vai ser muito interessante, ok? E vai ser online, por isso podem assistir desde o vosso sofá se conseguirem, à parte que vos interessar mais, ok? Não vou terminar sem deixar a dica de inscrevam-se mesmo num dos desafios, ok? Aqueles desafios que eu descrevi há bocadinho. E preencham o inquéritozinho. Se quem está aqui que participou numa atividade SNEI, por favor, preencha. Aliás, esta é uma atividade SNEI, ok? Da Semana Nacional sobre Espécies Invasoras. Portanto, quem está aqui, se ainda não preencheu, obviamente se já preencheu, não faz sentido ir repetir, ok? Mas preencha, por favor, ok? E agora, o que eu gostava mesmo era esta parte aqui. Quero as vossas sugestões e ouvir-vos a vocês, que tiraram um serão do domingo à noite para nos estarem a ouvir aqui e eu acho que é muito positivo. Vou partilhar, vou tirar isto. Ela, enquanto tu falavas, sim, a maior parte das perguntas eram coisas de resposta rápida, mas há aqui uma que gerou alguma discussão que eu acho que podemos falar um bocadinho para esclarecer mais. Sim. Não se consegue esclarecer totalmente, mas para falar um bocadinho sobre isso, que é a questão de se nós vimos uma acácia num terreno privado ou público, o que é que nós podemos fazer? Queres responder? Já desafiava-vos a todos a escreverem para aquele e-mail exóticas@icnf.pt a colocar essa questão, porque nós já a colocamos, porque essa questão surge muitas vezes e nós colocamos, ou seja, do ponto de vista legal, podemos ou não controlar espécies invasoras que por lei deviam ser controladas em terrenos que não são nossos. O direito privado em Portugal tem muita força, ok? Não queiram ser apanhados em transgressão de propriedade alheia. Mas a verdade é que há terrenos e há terrenos. Ou seja, por exemplo, vou-vos dar o exemplo que eu faço. E eu digo isto online para toda a gente e sei que está a gravar, ok? Eu todos os anos
corto as plumas das cortadérias que estão nos terrenos expectantes da minha urbanização. Ou seja, são terrenos que são de alguém, obviamente, estão à espera que os comprem porque foram loteados. Ninguém comprou, não se construiu, eles estão lá, ninguém faz nada e há meia dúzia de cortadérias. E eu tenho conseguido que elas não passem de meia dúzia de cortadérias porque todos os anos eu corto as plumas. E, portanto, elas estão estáveis. Eu não sou capaz de tirar as plantas grandes, que exigiria máquinas, ok? Mas tiro todos os anos as plumas. São terrenos expectantes, eu não me sinto a transgredir. Não estou a dizer que façam isso, ok? Estou a dizer que eu pessoalmente interpreto que eu não estou a fazer nada de mal ao fazer isto. O que eu gostava mesmo era que as entidades nos respondessem se podemos fazer, ou como é que podemos e onde é que podemos fazer. Mas nós já escrevemos e não nos responderam. Portanto, eu diria, escrevam todos, exóticas@icnf.pt. Não, olha, e também é diferente. Uma coisa é, nós estamos a fazer um percurso de caminhada e vermos plantas pequeninas de acácia. Eu costumo arrancá-las. Mas, obviamente, não vou cortar uma acácia num terreno privado ou de quem não sei quem é o dono. Portanto, há que ser um bocadinho razoável, mas mantendo em mente que não podemos ir para terrenos privados ou terrenos públicos com gestores que são conhecidos ou não, mas que têm gestores, fazer o que nos vem a entender porque é uma espécie invasora. A legislação deveria deixar abertura para isso, porque de facto são espécies que são proibidas pela lei, que os proprietários deviam controlá-las. Mas não havendo uma resposta formal, podemos meter-nos em trabalhos e não vale a pena, obviamente. Há aqui várias perguntas. Está aqui um dedinho no ar da Elisa. Podemos dar palavra, Beta? Se as pessoas quiserem falar, estava a ver as que estavam eu sei que nós podemos dar palavra, só estou a dizer se temos respostas em espera no chat. Eu ainda não tive tempo de ver tudo. Tenho aqui algumas no chat, por isso que eu estava a dizer. Então respondemos no instantinho às do chat e depois damos palavra a quem quiser falar. Tu dás-me palavra a mim? Para eu fazer este chat? Porque é que é este foco especial na cortadéria? Queres que eu responda? Pode responder a Mónica! Porque nós, vou dizer, a cortadéria é uma espécie que, quando nós começamos, nós somos muito jovens, ok? Não se ponham a fazer contas, mas quando nós começamos a trabalhar com cortadéria, na nossa zona ainda não se via cortadéria, só se via cortadéria nos jardins, ou seja, como ornamental. Mas é porque estou a falar na minha zona, Coimbra. Se eu subisse, eu nessa altura, quando comecei a trabalhar em São Jacinto. Em São Jacinto, em 97, já havia cortadéria espalhada. E se eu tivesse subido mais, eu sei que na zona de Gaia, para aí desde 80 e tais, 1980 e tal, talvez 70, já havia cortadéria espalhada. Só que quando o Decreto-Lei 99 saiu, de 1999 saiu, a cortadéria estava tão longe da capital e de estar muito distribuída que não apareceu no Decreto-Lei. Pelo menos não com o I de invasora, e isso foi um entrave grande para, por exemplo, não deixar viveiros venderem ou floristas venderem. E, portanto, o que nós associamos à cortadéria foi uma explosão enorme em 20 anos, um aumento muito grande mesmo da distribuição, e temos muita noção que ainda há muitos sítios onde continua a haver 3 indivíduos num jardim, uma sozinha num jardim, meia dúzia ou uma dúzia ou uma centena no município, e é daquelas espécies que agir agora impede que eles estejam daqui a 20 anos completamente cobertos de cortadéria, como está, por exemplo, Aveiro, ou como está as zonas à volta do Porto, e portanto é uma espécie que tem uma capacidade de expansão gigantesca, e se intervir um bocadinho mais precocemente pode fazer muita diferença. E além disso, isso também motivou, nós temos agora parceiros do Life Stop Cortadéria, isso também nos dá balanço para apostar muito na cortadéria, mas eu diria que é uma espécie que o país em força ainda conseguia fazer alguma diferença. E também porque eu visitei zonas na Cantábria que é assustador, que é muito pior do que nós temos aqui, mesmo considerando que o que nós temos já é muito mau. E eu não quero que nós cheguemos lá, ok? Eu acho que podemos todos fazer mesmo um esforço grande
E como é uma espécie que tem ali uma altura do ano em que se consegue fazer a contenção de uma forma relativamente eficaz, eu acho que valia muito a pena o esforço, assim, focado. Não vamos deixar a cortadeira vencer. Uma vez telefonaram um senhor que estava-se a reformar e queria que eu fizesse alguma coisa a nível nacional. Eu senti-me sempre em dúvida com ele. Se calhar também por isso. Está alguém a perguntar como é que conseguimos desenvolver mais as freguesias? Eu posso-vos dizer... Diz, vais dizer o que eu ia dizer. Posso-vos dizer a minha experiência durante esta semana. Durante a semana nós tivemos uma sessão para as ecofreguesias. A ABAI, portanto a Associação Bandeira Azul Europeia, tem um programa para as freguesias dos municípios. E nós fizemos uma sessão com o desafio: vamos fazer autarquias livres de invasoras. Não será fácil. Portanto, o desafio que nós lançámos não é eliminarem as invasoras todas, é selecionarem as invasoras para as quais ainda é possível eliminar e tentar começar a fazer freguesias, mas não tem que ser freguesias, porque pode ser o campus da escola ou o meu bairro. Podemos começar em escalas pequenas e eu acho que a chave é começarmos a apostar nas espécies que ainda é possível. Não vamos arrancar 30 hectares de qualquer coisa, mas se nós temos 3 pés de cortadéria ou 2 acácias para descascar, é começando pelas que estão pouco distribuídas que começamos a ter resultados e começamos a impedir que elas se espalhem mais e que cheguem aos 30 hectares. E se apresentamos tarefas impossíveis, não conseguimos aliados. Mas se conseguirmos pequenas tarefas, tentando envolver as comunidades, e depois as freguesias não têm que ser as freguesias sozinhas, podem ser as freguesias com as escolas. O exemplo que a Hélia falou de Arganil, a escola envolveu o município e as associações e, portanto, criaram quase um consórcio para agir em frentes diferentes, para cada um fazer um bocadinho. Eu acho que as freguesias também pode ser assim. Além de, esta pergunta era da Cristina, e a Cristina sabe que nós já fizemos formação para algumas freguesias e eu sei que não é fácil às vezes terem tempo e terem disponibilidade para assistirem a estas formações, mas não tem que ser coisas muito longas e aos poucos vamos crescendo no número de pessoas que estão alerta e que estão a fazer alguma coisa e que podem fazer um bocadinho diferente. Não temos que tentar fazer tudo de uma vez. Se nós tentássemos fazer tudo de uma vez, já tínhamos desistido há muito tempo. E nós já andamos nesta luta há imenso tempo. Mas achamos que vale a pena começar por aquilo que ainda está no início. E eu acho que a aposta tem que ser muito aí. Porque senão, enquanto nós vamos apagar os outros fogos todos, o que está no início vai crescer e vai começar a multiplicar-se. E com as freguesias pode ser perfeitamente isso. Cristina, eu posso ir falar à tua freguesia se for preciso. Ou seja, eu tenho esperança que agora com as ecofreguesias que nós consigamos aos poucos ir ganhando mais freguesias interessadas para fazer alguma coisa diferente. Estou aqui muitas perguntas a surgir, mas eu acho que se quiserem podem falar, agora já não têm que estar todos sem som. Sim, vou dar a palavra à Elisa, pode ser, Beta? Beta? Sim. Eu estava a ver as perguntas, mas podes sim. Oh, boa noite. Vê as perguntas enquanto a Elisa fala. Boa noite. Eu acabei até de escrever. Eu peço desculpa, mas não entendi bem em termos do encaminhamento que damos aos restos das limpezas que possamos fazer de invasoras. Por exemplo, eu estou mesmo a ver na minha escola, temos por lá algumas ervas, a erva das pampas, portanto é cortadeira, não é? Cortamos as plumas e depois, não é para pôr no lixo comum, levamos, por exemplo, em sacos pretos para o ecocentro, é isso? Eu acho que com a cortadeira nós já temos uma série de soluções porque as pessoas perguntam-nos muito, mas de uma forma geral as invasoras, o que eu recomendo é que falem com o município, porque os municípios normalmente têm sítios para deposição dos resíduos verdes, eles também fazem as limpezas dos jardins e dos parques e têm um sítio... Pois, a nossa Câmara, o nosso município até já tem, é recente, mas já temos um ecocentro.
E deve ter lá uma zona para os resíduos verdes. Tem que verificar e mostrar, se eles não estiverem alerta, é que aquelas plantas podem regenerar e, portanto, não podem ser tratadas como se fosse um bocadinho de relva. Então convém sempre fazer uma comunicação. Sim, alertar que, olha, estou aqui a deixar, mas tenho aqui cactos e os cactos pegam, consegue-me garantir que isto não vai desenvolver-se? Assim, um alerta. Em relação à cortadéria... qual é o encaminhamento que fazem? Sim. Como? Se não desse, o que é que se podia fazer? Posso-vos dizer, por exemplo, o que é que eu faço? Eu tenho um compostor, que é uma máquina trituradora fantástica e consegue decompor a relva e tudo o que eu corto do jardim. Nós temos o compostor e um triturador e pomos dentro do compostor já triturado e ele desfaz tudo. Mas está a atingir 60 e tal graus, ok? E tem muita minhoca lá a fazer o trabalho delas. Também se pode fazer, em relação à cortadéria, quando cortam as plumas, podem fazer um buraco e pôr as plumas lá dentro. Por exemplo, se virem o vídeo do Geoparque da Aroca, que eles puseram agora nas redes sociais durante a SNEI, e nós partilhamos no invasores.pt, eles mostram o ciclo todo da cortadéria e abriram um buraco para tirar a planta grande, com uma máquina, e depois nesse buraco de onde saiu a raiz, puseram as plumas lá dentro e taparam outra vez. É uma das soluções. Também podem fazer, se tiverem, por exemplo, uma caldeira fechada, apanham as plumas e põem dentro da caldeira. Tem que ser fechado, ok? Uma caldeira, um forno, uma lareira que seja fechada, ok? Como elas são muito levezinhas, não queremos que se espalhem por aí com fagulhas, ok? Mas pode-se queimar. Também se pode fazer, mas isso é com consciência que temos que saber o que estamos a fazer. Eu, por exemplo, vou-vos dizer o que é que eu faço. Eu apanho-as sempre antes de chegarem a semente. E apanho-as e vejo se são femininas ou se são masculinas. A cortadéria tem menina e menina. Aliás, tem menina, feminina e tem hermafrodita, mas que funcionalmente é como se fosse masculina. E as masculinas, que só têm pólen, eu enterro-as na planta grande. Ou seja, enfio as plumas debaixo da planta grande. Porque só têm pólen e se eu conseguir tapar completamente, ele já não se liberta. Okay? Mas isso já exige conseguir distinguir se é feminina ou se é hermafrodita. Okay? Devem-se apanhar as plumas o mais cedo possível, que é para não terem a semente, ainda estarem efetivamente em flor e não terem as sementes que vão dispersar. Senão, além de enterrar, queimar dentro de uma coisa fechada, de uma coisa qualquer fechada, fazer um buraco, o que me está a escapar? Podem pôr em sacos. Com certeza que são as hermafroditas. Quando são em pequena quantidade, podem pôr em sacos, ou sacos pretos para elas atingirem alguma temperatura e começarem a apodrecer, ou sacos que têm algum arejamento e mantê-las durante 2 anos. Sim, elas têm uma coisa boa, que é, por exemplo, comparando com as acácias, elas têm muito menos tempo de viabilidade do que as sementes das acácias. As acácias podem ter décadas de viabilidade e as sementes estão lá à espera de qualquer coisa. As cortadérias, 1 ano e meio, 2 anos, as sementes já não estão viáveis. Portanto, nós estamos agora a testar para ver quanto tempo é que elas se mantêm viáveis. Mas os estudos que há para a outra cortadéria, que eu acho que nós não temos cá, que é a cortadéria jubata, até dizem menos do que isso. Mas nós já estamos a jogar pelo seguro. Mónica! Cristina, outras espécies, olhem, espécies que tenham sementes viáveis pouco tempo ou que sejam muito facilmente compostas, podem enterrar, não há problema. Okay? Se fizerem um buraco, enterrarem o que arrancaram e vigiarem aquele local, mesmo que germinar uma coisa, consegue-se arrancar. Não é... Ou seja, e depende muito da dimensão. Obviamente, se for uma coisa empresarial, que são não sei quantos hectares, não se vai andar a guardar saquinhos em casa e a pôr buraquinhos. Tem que se arranjar soluções dependendo do contexto e da situação. Mas nessa situação, quando são, por exemplo, em Espanha, que eles estão a fazer áreas muito grandes, eles estão a fazer tipo pôr telas por cima para se decompor, abrirem buracos mesmo grandes e porem a biomassa toda lá para dentro, triturarem a parte verde e taparem as flores, ou seja,
Pois, se for a escala maior, tem que se ajustar à escala maior. Também há soluções. Falaste em queimar. Falei. Em forno fechado. Estava a responder. Ok. Odete, força! Olá, antes de mais, muito obrigada por esta palestra fantástica. Vocês de facto motivam toda a gente que vos ouve, portanto, parabéns por isso. Ora bem, eu tenho dedicado um bocadinho à agricultura biológica desde março, como acho que muitas pessoas fizeram, e tenho andado a ler umas coisas. E vejo lá, em muitos locais, e inclusivamente agora estou a fazer uma formação e instalar um manual, portanto, recomendar associações de plantas onde estão algumas, como as chagas, não é? Ou a capuchinha, que no vosso manual ela aparece lá como invasora, ou a lantana camara, por exemplo. E a minha questão é esta, quer dizer, vamos aqui pesar o custo-benefício ou não? Ou eu na próxima sessão presencial da formação já vou dizer a toda a gente que não podem usar a capuchinha. Como é que é? Qual é o real risco da utilização desta? Porque ao que parece, ao que dizem, tem benefícios importantes para as hortas, se bem que há outras plantas que não são invasoras que poderão cumprir a mesma função. Como é? Devemos mesmo recusar a capuchinha e, por exemplo, neste caso, o que dizem? Sim, eu acho que nós temos às vezes discussões muito estimulantes com esse tipo de defensores da espécie. Eu acho que é mesmo às vezes de não quererem pensar noutra coisa, porque há outras espécies, há espécies nativas ou espécies seguras que podem fazer a mesma coisa. É preciso também, às vezes eu acho que nós perdemos, se passarmos como radicais, perdemos um bocado e portanto mais vale perceber a biologia da coisa. Olha, mas olha, deixa-me só interromper, é que não é ser radical, é uma coisa que está na lei, o tropa-el não, mas está a lantana não está. Tá. A lantana não está só para a Madeira ou para os Açores? A lantana é só já para os Açores, mas o tropa-el não. Pois era o que eu ia dizer a seguir, ou seja, porque uma coisa é, porque a Odete falou na lantana e no tropa-el. A lantana não está só para a Madeira. Não está para cá também? Ok. Então, se é ilegal, é ilegal, ok? O que eu acho é que, no outro dia respondi isto a uma pessoa que me perguntou que tinha muita lantana. A lantana está-se a espalhar em alguns sítios, mas na maior parte do país não está. E quando nós pensamos que temos mais de 300 espécies na legislação e que não conseguimos agir eficazmente com todas, temos que fazer prioridades. Eu acho que o meu receio com estas 300 e tal espécies é que as pessoas dispersem e acabam por não fazer nada de jeito com nenhuma. O que eu acho que se devia fazer era mesmo prioridades e mais vale preocupar em controlar a cortadéria e a falópia e as áquias e as acácias e as tantas e deixarmos esses desafios que ainda estão mais sossegadas um bocadinho mais para o fim. Mas a verdade é que há alternativas a essas espécies. E isso é uma das coisas que me faz mais confusão nessas abordagens das concessiações e também a agricultura sintrópica e também há uma série de linhas que filosóficas, que a origem delas é muitíssimo positiva, mas misturam espécies, da ideia que não querem tanto que tudo seja bom e tudo seja positivo e não percebem que têm espécies com características diferentes umas das outras e podem estar a criar problemas a pensar que estão a fazer bem. E isso assusta-me um bocado. Portanto, se eu me envolvesse em alguma coisa dessas, a primeira coisa que eu fazia era sugerir espécies nativas para esses papéis e tentar tirar as outras espécies. Porque há soluções, ok? É só, se calhar há um bocadinho mais de trabalho que não há tanta, ela não cresce tanto, mas arranja-se outra que também consegue. E eu não usava, eu pessoalmente não usava dessas espécies, porque eu sei bem o que é que elas são capazes de dar. E pior do que isso, há situações do passado em que se usaram determinadas espécies com muito boa intenção, porque não se tinha esta noção delas poderem explodir e dar muitos mais problemas, e depois, 5 décadas depois, andamos a gastar rios de dinheiro para as controlar. E eu tenho muito receio que o tropoelo, que a lantana caiam nesse grupo. São espécies que são problemáticas. A lantana, se procurarem a nível mundial, é das espécies mais problemáticas a nível mundial.
normalmente em zonas tropicais ou subtropicais. Mas a verdade é que com as alterações climáticas nós não sabemos muito bem como é que vamos ficar. E, portanto, nós podemos estar mesmo a paparicar um problema terrível do futuro. E é melhor não o fazer, porque há espécies nativas mais seguras. Okay? Além da questão que a Petra estava a dizer, obviamente. Se estão, porque agora este decreto-lei tem umas espécies que estão para a Madeira e outras que estão para o continente. Eu ainda não sei de cor, todas as que estão para um lado e para o outro, ela tem mais potencial de Eu estar... estava a ver o decreto. Não sei de cor todas. Mas, Odete, eu sugeria que eles arranjassem alternativas e puxassem pela cabeça. Eu posso ajudar a arranjar alternativas se for preciso. Ok. Eu confesso, Hélia, que no próximo sábado vou ter formação o dia inteiro e não vou resistir a sensibilizar as pessoas, até porque estão lá professores que depois vão fazer hortas nas escolas, portanto... Mas olha, mas diga-lhes que não podem estar a ir contra a lei. Mas eu penso que as pessoas não têm essa noção. Pois não. Não têm, porque pode ver imensos sites sobre hortas urbanas, agricultura biológica, e agora toda a gente está a fazer hortas, e lá estão sempre as chagas e pronto. Ok, obrigado. Eu sei. Havia aqui uma pergunta, Augusto, que eu agora já não sei exatamente como é que era, mas era alguém que perguntava o que é que podia plantar em vez das plantas que controlava para conseguir... Eu acho que há uma ferramenta fantástica. Se não conhecem, vão ficar fãs quando conhecerem a Flora On, ok? flora-on.pt, que é o site fantástico da Sociedade Portuguesa de Botânica. E a Flora On agora tem uma ferramenta geográfica que dá para escolher na zona onde cada um viver ou tiver o terreno que quer fazer, procurar essa alternativa, escolher lá a zona e depois tem como resposta as espécies nativas que aparecem nessa zona. E depois podem ver, ou seja, que é as que estão ao pé dessa zona e que serão mais adequadas a essa zona. Claro que vão aparecer lá espécies nativas e exóticas. Não escolham as exóticas, ok? Porque a Flora One tem as várias versões. Mas eu acho que é uma boa maneira de se aproximarem, e depois aparecem rosmaninhos, alecrins, carvalhos, alfazemas, murtas, estevas, urzes, coisas giríssimas. Mas tenham em atenção que dependendo da extensão e do que é que estão a controlar, pode ser contraproducente fazer logo plantação. Se controlam acácias por corte com aplicação de herbicida, elas vão rebentar, mesmo aplicando herbicida, se puderem aplicar. O que quer dizer que se vão plantar qualquer coisa logo a seguir, depois vão ter um trabalho dificultado a proteger a plantação. Ou se fazem descasques, e os descasques demoram tempo a matar as árvores. Depois têm árvores de grande porte e já fizeram a plantação, pode ser difícil não afetar a plantação quando vão cortar as árvores. Portanto, dependendo das metodologias e da extensão, às vezes pode valer a pena não fazer plantação logo no início, mas deixar estar o controle numa fase mais adiantada, em que depois já seja mais fácil proteger a plantação. A plantação também se podem fazer sementeiras, depende dos contextos e do que é que se quer fazer. Por exemplo, para erosão pode-se fazer sementeiras de gramíneas ou de herbáceas pequenas que segurem o solo e que são muito mais temporárias e que, portanto, podem fazer isso sem depois ter que estar a pensar que têm lá isso para proteger. É sempre, eu não acredito em chapas 5 e receitas milagrosas, é preciso sempre pensar no contexto e naquilo que se quer. Não sei se estava aqui mais alguma pergunta para responder que eu tenha deixado, entretanto. Se alguém não viu a sua pergunta respondida, por favor, pergunte. Está ali o Lobo, está ali o Miguel. Está o dedinho no ar, eu vi. Olá, Miguel. Tens que pôr o som, Já está, parece que já está o som ativado. Aqui 3 questões. Não sei se estou a ser ouvido. Estás sim. Pronto. Aqui 3 questões. Uma que tem a ver com a sensibilidade das próprias autarquias. Portanto, as autarquias neste momento têm muita resistência, portanto, estão um pouco abertas até para colaborarem, nomeadamente a nível daqui da zona de Braga, na cidade. Portanto, na zona rural talvez seja um bocadinho diferente.
Eu há bocadinho até mandei para a Beta uma situação de uma plantação numa vivenda de 2 mimosas. Essa plantação foi feita o ano passado, estavam relativamente pequenas. Eu tirei fotografias nessa altura e pus o bilhetinho na caixa do correio do senhor. Ele é imigrante ou deve ser estrangeiro, tem uma matrícula de um carro francês. Isto é aqui perto da minha casa. Elas neste momento já estão com mais de 4 metros de altura. Eu falei com a junta de freguesia, disse ao tesoureiro, disse a vários, e eles, o que eles dizem é chutam para canto, ou seja, faça você qualquer coisa. Portanto, é a resposta de uma junta de freguesia, como é evidente. Eu amanhã vou-vos mandar a fotografia da vivenda com as 2 mimosas para vocês. Não sei se faço pelo mapeamento, faço a fotografia e mando diretamente. Não sei o que é que vocês acham. Escreve para o CEPNA. Pronto, isso, na fase a seguir vou escrever para o CEPNA. Portanto, isto vai ser... O CEPNA é o ICNF, mas o CEPNA costuma dar mais resposta. Eu vou tentar mandar para o CEPNA. É que nós aqui em Braga só temos em Palmeira, portanto eles também não atuam assim muito dentro da cidade, não é? Estamos a falar aqui numa rua relativamente perto de mim, portanto estamos a 600 metros da minha casa, portanto é uma vivenda que eu já identifiquei há mais de um ano. Alertei a autarquia, mas a autarquia chuta para canto. A autarquia, neste caso, a junta de freguesia, não é? Isto é uma temática um bocado complexa, mesmo a nível das câmaras, porque as câmaras, a sensibilidade delas neste momento, digamos que apesar de nós insistirmos com as formações, e eu até sou um bocadinho chato com esta câmara, sou tão chato que amanhã vou estar presente na reunião de câmara, por causa entreguei um dossiê, a Marinha estava presente no Picote, ela não viu entregar ao Bessa, portanto o vereador do Ambiente, e amanhã vou entregar ao Ricardo Rio. Tem a ver com uma temática que tem sido a minha luta com eles nos últimos 7 anos, mas isso é outra questão. Portanto, temos que ser insistentes, portanto, a persistência compensa. Às vezes, outras vezes cansa. Pronto, da minha parte, acho que eu não quero monopolizar também, porque há aqui mais pessoas interessadas e, portanto, nós estamos aqui para trocar, digamos, experiências uns com os outros, como é óbvio, e estamos sempre a aprender, portanto, há sempre uma aprendizagem. Eu, apesar de não ter sido muito... a nível de mapeamento, tenho tirado muitas fotografias, não tenho feito, mas agora já pus da aplicação no meu telemóvel, prometo que vou fazer mapeamentos. E que são muitos. Outra das questões, uma das coisas que me está a preocupar é a questão da robínia, que aqui em Braga ela está a alastrar de uma forma exponencial. Portanto, há aqui estradas, nomeadamente a estrada da Falperra, que vai para o Sameiro, ela tem aumentado de uma forma muito significativa. Portanto, isto foi nos últimos 2 anos. Portanto, desde 2017 a coisa está assim um bocadinho. Eu vou fazer o mapeamento, já mandei fotografias para a Beta, não sei se ela recebeu. Pronto, ainda não as vi, digo que tu mandaste. Pois, pronto. Eu vou fazer o mapeamento, que se calhar para vocês é mais fácil. Obrigada, Miguel, obrigada. Então, ok. Não sei se mais alguém... Eu só vejo o chat passar e agora perdi-me. Eu acho que o glifosato... Eu costumo dizer, eu sou contra químicos enquanto não houver alternativa. Portanto, havendo alternativa, eu vou sempre para a alternativa. Mas há situações e espécies, por exemplo, a falópia, o ailanthus, mesmo a robínia. Há espécies que, se nós pusermos completamente de parte dos químicos, nós perdemos a luta contra a espécie. E, portanto, eu acho que não devemos ser radicais, eu acho que devemos ter muito cuidado como é que aplicamos. Há sítios em que nunca se aplica, e há metodologias que não se devem aplicar. Mas quando é, por exemplo, injeções, há várias espécies dos ailanthus, as robíneas, mesmo a falópia, que se recomendam injeções, ou seja, o químico é metido dentro da planta, não vai para o resto do ambiente. Há situações em que eu acho que o químico não devemos ser tão radicais. Principalmente porque eu tenho assistido, no outro dia assisti uma coisa que até me benzi, que era, não queriam mesmo usar glifosato, porque o glifosato é impossível e porque o meu município devia ser glifosato zero, então estavam a pôr um químico que é muito pior do que o glifosato, para não usarem o glifosato. E isso assusta-me mais do que pensar que em situações muito bem aplicado, contido,
em determinadas espécies, só em situações que não estão ao pé de água, não estão ao pé de pessoas, não é? Que se possa usar glifosato, ok? Normalmente nós fazemos, o que nós recomendamos é coisas muito localizadas, em que são injeções dentro das plantas ou aplicações nas toças e é só na toça com descelamento, ou seja, coisas mais contidas, em que o efeito secundário que possa haver, pode haver, será sempre muito mais contido do que se fizer, por exemplo, pulverizações em larga escala, ok? Agora, será que eu quero não ter efeito nenhum secundário de uma exudação que haja da raiz do glifosato, ou quer ter a perda completa das espécies nativas porque a invasora, porque não usei glifosato na invasora, ok? Eu acho que não é sempre, a resposta não é sempre direitinha. Nessas coisas eu tendo a não ser radical. É óbvio que eu prefiro não usar químicos, ok? E por isso eu costumo dizer, eu sou mesmo fã dos descascos, mas há plantas em que não dá, ok? Queria ouvir, sabem o quê? Quem organizou eventos SNEI, atividades SNEI, o que é que acham? Estão a ver aqui várias pessoas que organizaram. Vamos para a frente e repetimos para o ano ou não? Susana, Flor Bela, estava a ver ali o Paulo, mas agora já o perdi, não sei se cá já saiu. O que é que vocês dizem? As atividades são como o controle, têm de ter continuidade. É isso mesmo, não é? Flor Bela, como é que os alunos aderiram? Eu fui para o campo antes da semana, só depois é que eu percebi que a semana existia. O que interessa é que foram para o campo e tiraram. Eles adoram. Eu tenho um grupo fantástico. Agora tenho que começar a trabalhar com os mais novos, porque estes entretanto vão sair da escola. E eu acho que os jovens, eu fiquei admirada quando vocês disseram que... Também não, eu acho normal... Eu acho que eles não respondem aos inquéritos. Pois eles não são eles que organizam, são os mais velhos que organizam e depois são eles que respondem. É isso. Mas eles gostam muito das atividades. Mas manda o link para os teus alunos. Está bem, posso mandar. Para eles preencherem. Sim. Eu liguei para a Beta na semana passada porque aqui na escola havia professores que se queriam inscrever para fazerem porque eles tinham os créditos e eles não conseguiram estar foi na sexta-feira às 2h30 não conseguiram estar presentes. Vocês, acho que ligado especialmente a nível dos professores, vocês deviam fazer uma ação porque eles, como têm acesso aos créditos, isso também é um benefício para eles numa ação de formação. Se vocês agendassem aí na vossa agenda, mesmo que fosse online, uma ação de formação dirigida a professores para eles terem acesso, portanto, a uma ação de formação. Miguel, nós já fizemos para aí umas 5 ou 6. Mas, agora acho que não são no Stop Custadeira e que já foram para aí mais umas 4 ou 5. Opa, mas eu é que andei a divulgar. Não conseguimos estar sempre a fazer. Eu é que andei a divulgar e vi algumas pessoas interessadas. Se arranjares 30, nós fazemos. Sim. Opa, até arranjo 50. Força! Faz-se aqui a nível de Braga e arranja-se com facilidade. Desde que eles tenham acesso aos créditos, sabes que isto, a formação para eles é o custo-benefício, não é? Portanto, eles têm que fazer X de horas por ano. E para eles é interessante, aliás, e é bom que eles fiquem a perceber um bocadinho sobre o problema das invasoras, não é? Nós achamos que os professores são um dos nossos públicos-alvo mesmo preferenciais. Eu sou professora, ok? E eu acho que os professores é quem está... Os professores passam por toda a gente, não é? Portanto, os professores podem mudar uma geração se unirem todos. Portanto, para mim os professores serão sempre um público de eleição assim, lá no topo. Se nos arranjares 30 pessoas, nós fazemos uma ação, Miguel. Okay. Já fizemos mesmo muitas, ok? Mas voltamos a fazer. Não podem ser professores repetentes, ok? Porque depois dá seca, claro que nós não. repetimos as coisas. Não, é assim, mas e como é que eles depois, desde que tenham o preenchimento, como é que vocês tratam da formação por causa dos créditos de formação para eles? Nós fazemos conselhos na ordem de dos biólogos, nós temos créditos. Pronto, ok. Eu vou falar com eles. Nós temos uma com a Ordem dos Biólogos, outra com o FAPAS, outra com o Centro do Algarve. Temos vários centros que têm ações acreditadas para professores. Pronto, então outra com uma Tondela para extensões diferentes, professores diferentes. É uma questão de escolherem. Vou falar com eles e vou ver qual será a melhor altura. Olha, estão aqui pessoas a dizer: Margarida, como é que os seus pequeninos fizeram a ação? Não, eu não estou a ver a Margarida aqui. Mas estou a vê-la ali a escrever. Está ali. Está sem som, Margarida. A Margarida fez uma ação com o primeiro ciclo.
vou ligar, já liguei. Eu tenho um primeiro ciclo, primeiro ano, 5, 6 anos, e começou tudo porque havia uma erva cortadeira que entrava na rede do campo de jogos. Pronto, e começámos com a erva cortadeira e atrás disso, e a junça, e atrás disso descobrimos que também havia lá umas acácias e fizemos uma segunda ação que não estava prevista com o descasque das acácias e agora confesso que aquilo deve ser de alguém o terreno, mas pronto, como era, foram só 4 ou 5 para eles perceberem como se fazia e gostaram muito, muito. E eu posso partilhar com a Elia uma coisa muito gira que eu recebi agora. Recebi um vídeo de uma miúda que tem 5 anos, só faz 6 em novembro, a dizer: professora Margarida, aqui no campo do Vasco, que é um campo de futebol abandonado, tem muita erva cortadeira. Pronto, eu posso partilhar isso convosco. Recebi há cerca de 2 horas o vídeo. Pronto, acho que foi giro. E é giro, eu até partilho isso com a Hélia. Os testemunhos dos pais que me dizem, por exemplo, que foram até ao Porto com eles aos gritos: olha ali, erva cortadeira, erva cortadeira. Uma outra que tinha uma consulta e que chorou o tempo todo porque ia ficar sem saber as coisas sobre as infestantes e as autóctones. Pronto, acho que é giro e eles estão muito, muito entusiasmados com isso. Ainda bem. Nós estamos no Parque das Serras do Porto, eles ouvem-nos falar de espécies, de autóctones e tudo mais, e acho que tudo isso faz parte. E é de pequenino que se torce pepino. Mas tem que haver muita continuidade, Margarida. Eu tenho-me assustado, eu tenho ido muito a 8º e 10º e parece que houve uma aposta tão grande no primeiro ciclo e eles depois, quando chegam à adolescência, as hormonas apagam tanta coisa. É preciso muita persistência. Supostamente, nós ao trabalhar em agrupamento, isso não deveria haver esse problema, não é? Mas acho que eu acho que o investimento devia ser feito em todas as faixas etárias e não só nos mais novos, porque a vida traz-nos muitas coisas que nos fazem esquecer as coisas. E se não houver alguma continuidade, há coisas que caem. E às vezes é preciso pouco, é só assim qualquer coisa que faça lembrar aquilo que já aconteceu. Aliás, eu acho que eu ainda não consegui ver, mas falaram que tinha sido um estudo agora que veio no Expresso há 2 semanas ou semana passada, precisamente sobre isso, sobre o efeito da educação ambiental nas faixas etárias mais novas. Está-se a revelar que se não houver continuidade depois não tem consequência no futuro. Mas eu acho que se deve começar pelos pequeninos e depois ir tendo lembretes, assim, coisitas que os façam lembrar que eu andava a fazer aquilo e era porque ela era invasora. Mas tem que ir havendo assim umas luzinhas para sim, e também acho que outro ponto importante é através deles chegar aos pais e às famílias de alguma maneira, não é? É isso é fantástico, esse fator de multiplicação. Está ali a Flor Bela, que também é professora, mas mais velhinhos, não é? Sim, eu queria dizer só que eu acho que a participação em projetos e atividades que coloquem os alunos no campo e exercer, aplicar a educação ambiental torna as coisas muito mais significativas do que simplesmente dar teoria. Sim. E eu, pronto, agora mais recentemente ligado a atividades e projetos, tenho essa convicção. Eu acho que é isso. Ou seja, ir a uma escola e falar de invasoras ou ir com a Margarida para a rua apanhar invasoras, de certeza que vai deixar marcas diferentes. É completamente diferente. Ou seja, porque fazem, não é? Mexem e executam qualquer coisa. Nós costumamos dizer que hands-on, não é? As mãos na massa, as estratégias de educação, mãos na massa, são sempre mais bem sucedidas do que ouvir. É a pirâmide do conhecimento, não é? Do que só ouvir alguém falar daquelas coisas esquisitas que pareciam ervas verdes. Esquece mais facilmente quando é só ouvir. Exatamente. Olha, estava aqui a ver, está aqui o Paulo Algures, Paulo Nabais, mas agora já não o vejo. Como é que correram as vossas? Ai não, onde é que está? Paulo, Sónia, estão aí? Como é que correram as vossas ações? Eu vi a vossa mensagem agora. Já saíram. Já está ali. Tudo bem? Correram bem.
Correram muito bem na Vila Maria. Foi engraçado que também tivemos pessoas que nem sequer eram do Conselho, portanto foi muito engraçado. E já tinham feito outras ações, de facto, mas também apanhámos miúdos que era a primeira vez e não sabiam sequer o que era um invasor. Primeiro estavam muito renitentes em participar, mas depois, claro, aquilo é como começar a coçar, que nunca mais para. Portanto, começaram a trabalhar e depois... Mas é muito engraçado, porque nós temos que, apesar de termos que dar alguma orientação, eles acabam por querer trabalhar cada vez mais, não é? E chegou à hora do almoço, eles não têm fome, queriam continuar. Mas foi muito engraçado, é muito interessante. Nós fizemos uma ação na Vila Maria, aqui no Conselho da Amealhada, na Patriosa, e depois ainda participámos noutra em Águeda, também com o município de Águeda, também foi muito engraçado. E eu acho que estas ações são extremamente importantes para a população, porque é isso que nós temos que, essa informação é que tem que chegar, é à população, não é a nós. Eu, no fundo, quando organizei esta na Vila Maria, se calhar também convém que venham, mas eu não estava interessado, ou digamos, a minha mensagem não era direcionada para as pessoas que estão, digamos, já dentro deste assunto, era mais para a população que não sabe o que são invasoras, e mesmo aqueles que não sabem o que são invasoras, é estranho, porque elas, o que é isto das invasoras? Eu nem estou interessado nisto. Quer dizer, as pessoas veem a palavra invasoras e não estão interessadas. Ou nós tentamos mesmo chegar diretamente, ou então se é uma coisa muito vaga nós não conseguimos lá chegar. E eu tenho também muitas dificuldades em fazer chegar esta informação. E às vezes também preciso da vossa ajuda, sei lá, em momentos em que, como é que eu vou chegar ali àquela pessoa que nunca ouviu falar em invasoras, quem sabe o que é, como é que eu lhes vou explicar que é extremamente importante nós atuarmos, nós estamos no terreno e pontualmente até podemos participar nestas ações, senão mesmo de uma forma continuada. Eu acho que ainda é muito difícil nós conseguirmos chegar à população, mas pronto, é um trabalho que nós vamos fazer. Nós sentimos muito isso. Mas olha que eu fui surpreendida, pelo menos pelo primeiro feedback que nós temos dos inquéritos, pelo facto de haver muitas pessoas que nunca tinham participado, que participaram em ações esta semana. E mesmo das pessoas que estiveram... Nós conseguimos envolver entidades que o seu foco não são as invasoras e por isso elas chamaram pessoas, se calhar tendencialmente interessadas em ambiente, mas não necessariamente invasoras. Das ecofreguesias, eu acho que a maior parte das pessoas nunca tinham ouvido falar de invasoras. Pois, eu sinto essa ideia também nas empresas, eles querem fazer algo pelo ambiente, mas de facto, quando nós falamos em invasores, eles o que é isso? Nós, claro, obviamente aproveitamos logo para transmitir essa informação, mas elas querem, as empresas, eu falo pelas empresas, querem essas ações ao nível do ambiente, querem melhorar a sua pegada ecológica, etc. Mas de facto, em termos de invasores, eles não têm a mínima noção do que é e nós nessas alturas aproveitamos para transmitir, mas pronto, é o que tentamos fazer. Mas é o público principal, é aquele que ainda não está cativo e, portanto, mais facilmente incorrem coisas que agravam a problemática. Exatamente. Sim, mas correu bem, pronto, resumindo, correu muito bem. É para repetir, é para repetir. É para repetir? É para repetir, claro, obviamente. Há aqui alguém que tenha sugestões sobre como chegar a quem não nos quer ouvir? Não é não nos quererem ouvir, é não sabem. Não sabem que nos querem ouvir. Estou a dizer, nos querem estas entidades todas que eu mostrei o slide, ok? Ninguém diz nada. Não acredito. Assinei e funcionou, não é? Não foi essa a conclusão que chegaram? Eu tenho esperança que tenha, e eu acho que o que a Beta disse há bocadinho pode ter sido uma das portas que abriu um bocadinho uma brecha na barreira dos convertidos. É envolver entidades que não estão habituadas a trabalhar com invasoras. Portanto, eles terão os seus próprios convertidos, mas são de outros temas e podemos, através desses, chegar às invasoras. Olha, outra questão. Esses para onde, Beta? Pessoas mais distantes do tema. Paulo, vocês trabalham em muita coisa de educação ambiental e de formação que não tem a ver com invasoras. Desculpa, estavas a falar comigo? Estava a dizer que vocês também têm muita coisa para além das invasoras. As entidades que têm muita coisa para além das invasoras, às vezes podem ter essa facilidade de chegar a públicos que vêm atrás de outros temas. Lá está, essa é uma vantagem. E assim, de surpresa, ganham invasoras. E sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu queria só colocar aqui uma questão. Em relação à data, se vocês pensarem em fazer isso para o próximo ano, em relação à data do Cineio, não achas que deveria ser um pouco mais cedo? É que eu tive dificuldades em relação à Era para ser na primavera. Lá cheguei, já estava cheio de sementes, quer dizer, e agora... Claro.
Estás a perceber? Nós Olha, até era tínhamos para ser pensado na na primavera, Paulo, mas depois veio a Covid e nós Pois, tivemos está que bem, mudar os eu também planos. percebo isso. Mas pronto, sei lá, é uma ideia para vocês Sim. A analisarem. ideia era para ser nessa altura, sim. Pronto, ok. Mas sim, estavas a dizer isso, sim, normalmente, e nós temos muito público que procura o turismo de natureza, mas o turismo de natureza, normalmente as pessoas que querem o turismo de natureza é andar pela floresta, mas não É têm ver noção do verde, não é? Invasoras. E é mais uma oportunidade para nós ali conseguirmos transmitir a informação e é isso que temos feito, quer dizer, não passa muito aí, mas pronto, as pessoas ficam a saber, olha, temos aqui uma acácia, sabem o que é uma acácia, nunca viram uma acácia, ou, aliás viram, mas não reconheciam como espécie invasora, mas pronto, é sempre importante, isso é sempre importante. Olha, uma coisa que também me surpreendeu muito na SNEI foi pessoas autónomas, pessoas sem chegarem a preencher o formulário e ficarem aqui nestes números que nós temos, aderiram e já faziam posts com a SNEI e andavam a ver invasoras e andavam a mapear invasoras e fizeram registros. E eu acho que isso foi um efeito multiplicador que eu achei muito positivo. Se para o ano somos capazes de ter aqui o dobro das pessoas a participar, ou o triplo. Espero bem que sim. Espero bem que sim. Nós estamos em loucas, mas eu espero bem que sim. Tu já és louca, Berta. Eu sei. Já agora, eu não consegui detectar, mas, por exemplo, o Biorria do município de Estarreja participou? Participou sim. Pois. E já agora, Hélia, em relação aos municípios, houve muita abertura em relação à vossa iniciativa, ou não? Não ouvi. Em relação aos municípios, se houve abertura em relação à vossa iniciativa, a maior parte deles participaram ou não? Nós contactamos... Eu não diria a maior parte. Pois, não foi a maior parte dos municípios, de maneira nenhuma. Pois, mas para aí 2 dezenas só? Pois, ainda é participaram Mas alguns. olhem, deixem-me explicar como é que nós começamos isto. Este era o ano zero. Nós agora começamos a dizer primeira semana, mas de facto isto era a semana zero, para nós experimentarmos. Portanto, nós só contatamos as pessoas que conhecíamos. Pois. É verdade que houve 2 ou 3 que entraram em bola de neve e foram falando uns com os outros, mas a maioria das pessoas que estão na lista são pessoas com quem nós já fizemos atividades ou tivemos alguma colaboração e que sabíamos que sozinhos conseguiam organizar atividades de invasoras. Okay. Para estarem autónomos e não estarem dependentes de outras entidades. Portanto, nós não chegamos minimamente a todos os municípios. Pois, claro que não. Okay. Mas houve municípios fantásticos. Houve municípios a organizar mais de 10 atividades, fizeram semanas municipais de controle de vegetação e coisas fantásticas. Sim. Ok. Está na hora de deixar esta gente ir dormir, Beta. Sim, desculpa. É melhor que amanhã. Diz Florbela. É melhor que amanhã é dia de trabalho. Pois é. Ok. Então, olhem, se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, senão nós fechamos a sessão. Há mais alguém que queira? Se for, aproveite agora ou cale-se para sempre. Não vi nenhuma mão no ar. Então sigam as nossas redes sociais que nós vamos partilhando as coisas que fazemos. Nós costumamos fazer coisas para muitos grupos diferentes e coisas diferentes. Sim. E o giro mesmo era cada um dos que está aqui, eu e a Beta incluídas, vamos falar de invasoras a uma pessoa que nós tenhamos a noção que é difícil falar com ela de invasoras. Eu vou falar à senhora da mercearia amanhã. Ok. Beta, disseste uma palavra proibida. Cale-se para sempre, não. Temos que fazer muito barulho. Foi a Hélia, não fui eu. Não foi a Hélia. Ela mandou por isso é até à meia-noite, depois é outra vez um ciclo. Não, isto a partir da manhã é fazer muito barulho. Olha, boa noite, até amanhã, até à próxima. Até um dia destes. Até sempre. Não se esqueçam do trabalho de casa. Amanhã, ou durante a semana, falar a uma pessoa que estão a imaginar que não faz ideia que são invasoras e vejam como é que lhe conseguem passar a mensagem. Depois digam-me. Havia aqui alguém que dizia, agora parece que as vejo em todo lado. E é mesmo isso. Depois nós as aprendemos a identificar. Começamos a ter consciência que há muito mais sítios. Depois de descer o filtro, passa a saber. Obrigada a todos! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Obrigada, boa noite.